Muito bem, então vamos dar início a esta sessão, que é a sexta e última deste ciclo de webinários de iniciação à observação de aves, organizado pela Câmara Municipal de Orem, a quem mais uma vez agradeço esta iniciativa. Este aqui é o slide que eu já apresentei anteriormente sobre o plano de sessões e que vamos recordar muito rapidamente. Na primeira sessão falámos dos aspectos básicos e do material que é necessário e começámos por falar em termos das espécies que ocorrem nas vilas e nas cidades, portanto nas chamadas aves urbanas e nas aves de jardim. Na segunda sessão falámos das aves que frequentam zonas abertas, terrenos agrícolas e campos descampados, etc. E falámos mais em detalhe das aves de rapina diurnas. Na terceira sessão falámos de aves florestais e das aves de rapina noturnas, que são os moços e as corujas. Na quarta sessão abordámos as aves aquáticas e falámos de outra problemática que às vezes acaba por baralhar um pouco os observadores, que são as espécies domésticas, as exóticas, que são espécies que não são autóctones, e as fugas de cativeiro. E, portanto, no final da quarta sessão terminamos a parte da identificação visual de espécies. Na quinta sessão, na primeira parte falamos da identificação auditiva e explicamos porque é que a identificação auditiva é útil para nos ajudar a detectar as aves e demos diversos exemplos de sons emitidos pelas várias espécies, e na segunda parte falámos do calendário anual, ou seja, do que é que se pode, o que é que podemos esperar ver em cada mês do ano. Hoje, que é a última sessão, vou dar aqui alguns elementos práticos para ajudar a fazer as melhores opções para termos boas hipóteses de observar aves interessantes, e essa vai ser o tema da primeira parte, que é como escolher locais para ver aves, ou seja, já vimos, isso também aparece nos guias de campo, etc., que há uma grande diversidade de espécies de aves, cada uma tem as suas preferências de habitat, mas onde é que nós vamos para as encontrar? Isso será então o assunto da primeira parte. Na segunda parte, vamos abordar dois assuntos distintos. Primeiro vamos falar de raridades, vamos explicar o conceito de raridades e vou dar alguns exemplos. E na segunda parte, na segunda metade da segunda parte, vamos falar de recursos online, ou seja, de informação que podemos encontrar na internet para nos ajudar a aprender mais acerca destas temáticas. Vamos então dar início. Eu recordo aqui o horário destas sessões. As sessões têm duas partes. A primeira parte vai das 17 às 18, portanto 1 hora. Depois, no final da primeira parte, haverá a oportunidade para colocarem questões sobre os conteúdos que foram apresentados. Depois fazemos um intervalo, retomamos às 18h30 e temos a segunda parte até às 19h30, e após a segunda parte há novamente a oportunidade de colocarem questões. Então, vamos dar início à sessão número 6, que tem, como viram, estes três assuntos: como escolher locais para ver aves, depois raridades e, por fim, recursos online. Como eu estava a dizer, para nós termos boas hipóteses de fazer observações, não basta saber que espécies é que há, porque isto é apenas a teoria, nós depois temos que saber na prática onde é que nós as vamos procurar. Nas sessões anteriores falei do habitat e expliquei quais são as aves que se encontram em floresta, em terrenos agrícolas, em zonas aquáticas, mas isto é tudo muito genérico. E nem todos os sítios são iguais em termos de qualidade de habitat. Há diferentes tipos de bosques, por exemplo, há bosques muito ricos e há bosques que não têm absolutamente nada. A mesma coisa em relação às zonas aquáticas. Há zonas aquáticas que estão cheias de aves e há outras que não têm uma única ave. Portanto, eu vou dar aqui alguns elementos de como é que nós podemos escolher locais para fazer boas observações. Então, este vai ser o tema da primeira parte da sessão. Depois fazemos o intervalo e na segunda parte abordarei os pontos 2 e 3. Ora bem, para como escolher locais para ver aves, eu vou sugerir aqui uma abordagem em 7 pontos para dizer como é que nós podemos ir escolhendo locais e como é que nós podemos progredir nesta nossa caminhada, vamos chamar-lhe assim, para fazer boas observações. E temos aqui 7 pontos que estão aí apresentados com essas letras, e o primeiro ponto chama-se exatamente Comece em casa. Isto pode parecer um pouco estranho, mas a verdade, parecendo que não, é que mesmo a partir de casa nós podemos fazer imensas observações. É claro que nem toda a gente mora nos mesmos sítios, há pessoas que moram em zonas fortemente urbanizadas sem uma única árvore,
há pessoas que moram numa cidade, mas, por exemplo, têm um quintal ou um jardim, ou perto do rio, e há pessoas que moram no campo, ou seja, em aldeias, seja em zonas de povoado disperso. Portanto, eu tenho perfeita noção que dependendo do sítio onde cada pessoa mora, aquilo que nós podemos esperar ver a partir de casa vai ser muito diverso. Tenho noção disso e, portanto, estou já a fazer esta ressalva. Mas, independentemente disso, a partir de casa é sempre possível fazer observações interessantes. Eu digo isto porque eu já morei em diversos sítios, em diversas localidades do país, em sítios com características diferentes, e em todos os sítios onde eu morei era possível fazer observações interessantes. E eu encontrei esta imagem na net, que tem uma certa piada. Isto aqui, neste caso, são duas crianças a observar a partir da janela. Isto, obviamente, é uma casa que tem um jardim. Nem todas as casas têm jardim. Às vezes as janelas dão para a rua, mas uma coisa que todas as casas têm é as janelas. E a janela de nossa casa é o primeiro observatório que nós podemos arranjar. Quem diz janela diz varanda, não temos que estar necessariamente escondidos atrás da janela, embora a janela funcione como um excelente observatório, porque permite-nos desde logo ver sem ser vistos. Mas indo para uma varanda também conseguimos normalmente ver até uma distância razoável. E aquilo que nós podemos ver a partir da janela de casa, se calhar numa primeira fase nós podemos pensar que só há pombos e pardais, ou eventualmente passam umas andorinhas ou umas gaivotas, mas se nós começarmos a observar a partir da janela de casa, e sobretudo se o começarmos a fazer regularmente, nós vamos ficar surpreendidos com aquilo que nós podemos encontrar. E, como eu disse, depende um bocadinho das características do terreno envolvente. Depende se há jardim, se não há jardim, depende se há à frente há logo um prédio ou se há assim uma vista mais ampla, depende do ruído que há. Portanto, há efetivamente diferença entre locais. Mas, de uma maneira ou de outra, a partir de casa é sempre possível fazer observações interessantes. E se nós começarmos a estar atentos àquilo que observamos a partir de casa, podemos ter muitas surpresas. E eu sobre isto gostava de dizer o seguinte. Em março de 2020, quando apareceu a pandemia que surpreendeu toda a gente e quando se mandou toda a gente para casa, porque o primeiro confinamento, embora não fosse o mais longo, porque o primeiro confinamento demorou 1 mês e meio, depois o segundo demorou 4 meses, o primeiro demorou 1 mês e meio. Não foi o mais longo, mas foi o mais severo, na medida em que a ordem era mesmo para estar toda a gente em casa e os serviços estavam todos fechados. Depois, no segundo confinamento, as coisas, já não havia tantos serviços fechados como no primeiro. E, portanto, eu nessa altura estava a morar no Algarve, perto de Castros Marinho, e estava num segundo andar, que era um apartamento que tinha uma varanda, via o mar, embora eu não estivesse ao pé do mar, mas estava para aí a 300 metros, portanto via assim o mar ao longe, e de resto aquilo era um arruamento com moradias, praticamente não tinha jardins, tinha assim uma outra laranjeira na rua, e de resto era uma zona urbanizada, via o mar um bocadinho ao longe. E era um sítio onde eu nunca tinha dado a fazer observação. Mas então, naquela altura do confinamento, eu resolvi fazer algo que não me tinha passado pela cabeça fazer ali, que era começar a fazer sessões de observação na varanda. E então, durante algumas semanas, eu pus-me ali regularmente à varanda a fazer sessões de observação. E então contei 59 espécies. E até fiz uma lista. Nunca tinha feito assim uma lista completa das espécies que vi da minha varanda. Durante o período de confinamento, portanto em março e abril de 2020, foram 59 espécies. Os nomes estão... Como? Disse alguma coisa, não? Não, desculpe, Gonçalo, era alguém que tinha o microfone ligado. Ok, tudo bem. Pronto, isto está em nomes científicos, não está em nomes comuns. De qualquer forma, eu também não ia estar a ler a lista toda, era só para salientar que num sítio, e eu durante o tempo que morei ali, porque eu morei ali há alguns anos, eu normalmente da varanda de casa via umas andorinhas, uns andorinhões e às vezes umas gaivotas a passar, de resto não ligava nada. Eu ali com algumas sessões de observação, e não era sequer mais do que 1 hora por dia, eu registrei 59 espécies e eu próprio fiquei surpreendido com a quantidade de espécies que eu consegui ver a partir da janela, incluindo aves marinhas, diversas espécies de gaivotas, várias espécies de patos, passariformes, garças, rapinas, enfim, de tudo um pouco. E isto foi talvez uma das maiores surpresas, foi que eu, enfim, com os anos todos que eu já levo disto,
raramente faço observação a partir de casa, e como podem ver, por exemplo, até aqui no 43 são os flamingos, portanto até flamingos passaram por cima da minha casa, enquanto ibis preta, garça noturna, maçarico galego, gansos patolas, milhafes, patos pretos, portanto, quando nós estamos à janela, mais do que os pardais e os pombos dos telhados vizinhos, nós vemos imensas aves a passar, e além disso, como estamos ali quietos, não vamos atrás das aves, elas vão seguindo o seu caminho, e isto foi uma experiência muito engraçada. É claro que eu também tenho noção que isto foi numa circunstância um bocadinho excepcional, que era, primeiro, estávamos todos mais ou menos fechados em casa, segundo, havia muito menos movimento na rua, e aliás na altura saíram bastantes notícias que de repente as pessoas estavam a ouvir todos o canto dos pássaros. Porquê? Porque havia menos ruído ambiente, portanto isto foi é verdade que isto foi numa circunstância um bocadinho excepcional, que me levou primeiro a passar mais tempo na varanda e segundo que havia menos ruído ambiente, mas de qualquer forma as aves vão sempre fazendo a vida delas, independentemente de nós estarmos fechados em casa ou não, e portanto isto foi uma experiência muito engraçada e que mostra bem que num sítio aparentemente desinteressante, porque eu não estava ao pé de nenhum parque ou jardim, como eu disse, eu estava rodeado de moradias e havia assim uma outra laranjeira pequena na rua e depois via ao longe o mar, era tudo o que eu tinha. E depois muito ao longe via assim umas colinas com os penhais a uns 2 km. Tinha um telescópio para ir olhando, e no entanto foi bastante gratificante esta experiência, que mostra que a partir de casa, com um pouco de paciência e persistência, é possível fazer observações muito interessantes. Portanto, fica aqui este registro para dar o meu próprio exemplo de que mesmo a partir da janela ou da varanda de nossa casa é possível fazer ao longo do tempo. Isto depois, obviamente, se isto fosse feito continuadamente ao longo do ano, esta lista ficaria mais longa. Eu não o fiz depois, não continuei, isto foi só durante aquele primeiro confinamento, mas apesar de tudo foi interessante, e fica também aqui o desafio para qualquer um de vós, na zona onde reside, começar a construir uma lista das espécies que já observou a partir de casa. Mesmo que seja uma lista que numa fase inicial seja relativamente curta, vão anotando tudo aquilo que vem a partir de casa, seja a partir da janela ou do jardim, se o tiverem, e com o passar dos anos vão construindo uma lista que é a lista da janela, ou a lista da varanda, e talvez tenham algumas surpresas com o passar dos tempos, porque de vez em quando pode passar uma rapina por cima, ou um corvo, ou um andorinhão, ou até uma ave aquática, etc. Portanto, fica aqui esta sugestão. Este então o primeiro ponto, é começar a partir de casa. A nossa casa é o nosso primeiro observatório, é o sítio onde nós podemos desde logo fazer algumas observações interessantes. O ponto 2 é então começarmos a explorar a vizinhança. A vizinhança aqui não se refere aos vizinhos em si, mas sim à zona envolvente, àquela onde nós moramos. É claro que o conceito de vizinhança aqui será um bocadinho difuso em termos de alcance, mas eu diria que é a zona, talvez no raio de 1 quilómetro, aquela zona que nós podemos visitar a pé quando saímos de casa. Portanto, quem mora numa zona, numa localidade de média ou grande dimensão, estamos a falar de dar uma volta pelos quarteirões vizinhos ou ir até ao parque ou jardim mais próximo, por exemplo. Os parques e jardins são sempre locais muito interessantes, como eu já falei no outro dia. Quem mora em zonas mais rurais, normalmente andando 2 minutos a pé, já está fora de qualquer povoado e, portanto, já está no meio do campo ou do bosque. Portanto, o conceito de vizinhança, como eu disse aqui, dependerá um bocadinho da zona onde a pessoa está a morar, mas a minha interpretação é um sítio onde nós possamos ir a pé ou, no limite, pegar no carro e andar 1 quilómetro ou 2, mas estamos a falar das imediações. E nas imediações nós procuramos sítios com características interessantes, que são aqueles que eu já falei, como por exemplo parques e jardins. E parques e jardins eu mostrei, quando fiz a primeira sessão, mostrei alguns exemplos. Neste caso isto é o Parque da Gulbenkian em Lisboa, e se alguém morasse, por exemplo, perto deste local, era um sítio interessante para ir visitando regularmente, porque além de ter aqui os patos e as galinhas d'água e os gansos do Egito, de vez em quando aparecem aqui outras coisas, como as garças noturnas ou os gansos do Egito, ou passeriformes migradores. Portanto, estes sítios, parques e jardins, são sempre locais que vale a pena visitar. Um outro exemplo aqui, a Tapada das Necessidades, também em Lisboa, e eu acho que, independentemente de onde nós moramos, vale sempre a pena escolher um sítio interessante nas imediações. Em inglês existe uma expressão muito engraçada para isto, que se chama local patch. Muitos observadores dizem, this is my local patch, ou seja, este é o meu local de observação aqui na zona. Na zona aqui não é em casa, portanto, já não estamos a falar de observar a partir de casa, mas é um sítio suficientemente perto de casa para poder ser visitado regularmente,
mas suficientemente interessante para ter uma diversidade de espécies maior do que aquela que nós vemos da varanda. Portanto, é disto que estamos a falar, ou seja, no raio de 1 ou 2 ou 3 quilómetros a partir de casa, escolhermos um sítio engraçado que tenha uma boa diversidade de espécies, tipicamente um parque ou um jardim, ou pode ter uma charca, e que nós possamos visitar regularmente e fazer registros daquilo que vamos vendo, porque vamos começar a perceber-nos das variações que há ao longo do ano, quer porque há algumas aves que migram, e portanto à medida que as estações passam vão sendo substituídas por outras, quer porque mesmo, por exemplo, num sítio onde haja uma charca, o nível de água pode variar ao longo do ano e portanto o tipo de espécies que vai frequentando o local também varia. Portanto, a ideia aqui, embora eu só tenha posto imagens de Lisboa, isto é extensível a qualquer outra zona do país, é perto da zona onde nós encontramos, procurarmos 1 ou 2 ou 3 sítios que nos pareçam interessantes, seja bosques, seja parques e jardins, seja uma charca, seja uma margem de rio, se as houver, e tentar ir lá regularmente para ver o que é que aparece. São sítios que atraem bastantes coisas. Bom, depois chegamos aqui ao ponto C. O ponto C, aqui eu chamei faça uma caminhada. Ora, faça uma caminhada, é claro que isto dito assim parece um bocadinho genérico, porque o ponto B também eu disse explorar a vizinhança, também falei que podia ser feito a pé, mas eu aqui, o faça uma caminhada, eu já estou a falar de sítios que se situam mais longe de casa. Já não estou a falar de dar uma voltinha a pé nas imediações de casa. Estamos a falar de ir para um sítio onde se possa andar, vamos dizer 2 horas ou 3 horas, por exemplo, ou mais, dependendo da resistência física de cada um, para procurar aves. E eu lembro-me que, numa das sessões anteriores, houve alguém que, penso que foi na sessão dos habitats florestais, que perguntou depois para onde é que a pessoa ia, como é que a pessoa sabe a questão dos caminhos públicos e dos caminhos privados. Se não foi no das florestais, foi no das agrícolas, foi numa delas. Porque, de facto, nem sempre é muito claro onde é que nós podemos entrar e onde é que nós podemos entrar. Eu, por norma, se os caminhos estão abertos, eu não tenho problemas. Quando estão fechados, normalmente não entro, ou então se vir alguém peça autorização. Mas para quem não se sinta muito à vontade com isto, o ideal, obviamente, é escolher caminhos públicos. Os caminhos públicos normalmente não têm lá nenhum sinal a dizer que são caminhos públicos. No entanto, desde há uns anos para cá, apareceu um outro tipo de sinalética, que é isto que está aqui, que é muito útil, que são os percursos pedestres. Hoje em dia, muitos municípios do país, se calhar quase todos, não sei se todos têm, mas a maioria já tem percursos pedestres sinalizados. E os percursos pedestres têm 2 vantagens. Primeiro, são tudo caminhos públicos, portanto são caminhos de acesso livre, onde não é necessária qualquer autorização para percorrer, onde não há carros, tipicamente, pode num ou noutro troço às vezes aquilo coincidir com uma estrada, mas normalmente são percursos de terra, onde não há carros, não há veículos, ou pode passar ocasionalmente só assim um veículo isolado, e portanto são sítios relativamente tranquilos e, como eu disse, são caminhos públicos. Essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é que este tipo de percursos, por norma, estão sinalizados. E, além de haver a sinalética no local, que eu já vou explicar, normalmente os municípios disponibilizam ou no seu site ou no seu posto de turismo, ou as duas coisas, uns folhetos, uns desdobráveis, ou um pequeno manualzinho com a descrição dos percursos e um mapa que nos ajuda a orientar no terreno. Portanto, eu julgo que a opção por percursos pedestres, que, como eu disse, já existe numa grande parte dos municípios do país, é uma opção muito interessante para explorar. E, portanto, o que eu sugiro é qualquer um de vós, independentemente da zona do país onde resida, pode começar por ver no seu próprio município e eventualmente nos municípios adjacentes, portanto nos municípios que estão, sei lá, num raio de 20 ou 30 quilómetros, tentar ver que percursos pedestres é que existem e tentar obter os respectivos suportes físicos, portanto os folhetos ou manual. E explorar esses percursos, que normalmente são interessantes do ponto de vista paisagístico, uns mais, outros menos, naturalmente, mas são sítios interessantes do ponto de vista paisagístico, são locais sossegados, estão sinalizados e quase todos são interessantes para ver aves.
em parte também por serem sossegados. Ora bem, eu vou só explicar o que é isto. Este é um tipo de sinal, este eu encontrei na internet, mas este é um tipo de sinal que existe nestes percursos pedestres. Para começar, nós vemos aqui dois triângulos, um vermelho e outro amarelo, que é também a combinação de cores que aparece aqui. Isto significa que são percursos de pequena rota, que é PR. Os percursos de pequena rota são percursos, a extensão pode ser muito variável, mas normalmente são inferiores a 15 km, 10, 15 km, ocasionalmente mais, mas tipicamente anda ali pelos 8, 10, 12, portanto são coisas que se fazem numa manhã, habitualmente, são percursos de pequena rota. E o código dos percursos de pequena rota é vermelho e amarelo. Depois há os percursos de grande rota, que em vez de ter PR tem GR. Os percursos de grande rota são enormes, podem ter 60, 80 km, até alguns maiores. Estou-me a lembrar da Via Algarviana, que vai desde Alcotim até a Vila do Bispo, esse tem para aí 150 km, ou 180. Os percursos de grande rota são percursos para vários dias. Agora, a pessoa não é obrigada a fazer o percurso todo, pode só escolher um troço e fazer só 5 km, 10 km. De qualquer forma, seja os de pequena rota, seja os de grande rota, são percursos pedestres que nós podemos fazer. Uns atravessam terrenos agrícolas, outros atravessam terrenos florestais, outros correm em montanha, outros vão ao longo dos vales dos rios. Portanto, há percursos pedestres em todo o tipo de habitats, matagais, zonas rochosas, há de tudo. E são zonas muito interessantes. Portanto, é esta a sinalética. Tem aqui, tanto quando demos dois tracinhos paralelos é o caminho certo, quando temos um X é o caminho errado, isso é para virar à direita e virar à esquerda. Quando for vermelho e branco, esqueçam agora o amarelo, quando for só vermelho e branco, é grande rota. São os percursos de grande rota, tem vermelho e branco. E quando tem vermelho, branco e amarelo, quer dizer que há ali uma sobreposição de um percurso de pequena rota com um percurso de grande rota. Portanto, aí podem aparecer os três traços juntinhos. Isto é o tipo de sinalização que se usa. Normalmente tem estas tabletas de madeira, e então aqui diz, neste caso é o percurso pedestre, trilho de rota Costa dos Castanheiros a 6,2 km, é a duração até desta etapa, e depois PR1 significa pequena rota 1, VRM neste caso é Vieira do Minho, portanto o código de 3 letras corresponde sempre àquele código de 3 letras associado aos municípios que antes se viam nas matrículas das motorizadas e das bicicletas. Portanto, cada município tem um código de 3 letras, que é diferente para todos os municípios, e então este é a pequena rota 1 do Conselho de Vieira do Minho. Se fosse outro conselho, tinha outro código de 3 letras. Se for outro percurso do mesmo conselho, é o PR2, PR3, PR4, eles são numerados por aí acima. E se procurarem no vosso município ou nos municípios vizinhos sobre percursos pedestres, em princípio haverá informação disponível ou online ou no posto de turismo. Aqui uma fotografia também tirada da net de um outro percurso pedestre, este no Conselho da Póvoa de Lanhoso, que é no Minho, e que neste caso, como podem ver, é um percurso largo, não tem mato, porque estes percursos são mantidos regularmente pelos municípios. A pessoa vai por aqui fora, passa aqui ao lado de uma pequena cascata, de um curso de água, tem também bosque, está ali uma casa isolada, portanto, são percursos que são muito propícios a fazer caminhadas, são percursos que estão preparados para as pessoas caminharem, obviamente convém levar calçado adequado, convém estudar o desnível, porque alguns percursos têm um desnível acentuado, mas como eu disse há pouco, são sítios tranquilos e, portanto, muito interessantes na maioria dos casos para observar aves, nos casos agrícolas, noutros casos florestais, noutros casos aquáticas, e, portanto, para fazer caminhadas, se não souberem onde é que é onde ir fazer caminhadas, procurem informação sobre os percursos pedestres, que eu acho que é uma excelente abordagem, já experimentei em vários concelhos, e de uma forma geral são sítios interessantes para ver aves e são sítios que não têm grandes obstáculos, também é um aspecto importante, não temos que nos enfiar na vegetação, nem temos que andar a saltar muros ou assim, coisas parecidas. Bom, isto em relação então a habitats terrestres. E depois há a questão dos habitats aquáticos, eu outro dia também falei... Como? Acho que ouvi o microfone que se ligou. Ora bem, isto em relação aos terrestres. Em relação aos locais aquáticos, embora alguns percursos possam correr junto aos rios, de uma forma geral, estes percursos pedestres são em habitats terrestres, portanto, matos, bosques e terrenos agrícolas ou incultos. Para visitar locais com água, aí convém-nos outra abordagem, convém procurar no mapa onde é que eles estão. E há muitos tipos de locais com água, como eu também falei, e os locais com água, de uma forma geral, são mais interessantes quando as águas são pouco profundas, porque há muitas aves que gostam de procurar alimento no fundo do leito, e se as margens forem pouco declivosas. Portanto, quanto menos declivosas as margens e quanto menos profunda a água, mais interessante é o local.
Eu mostro aqui alguns exemplos de fotografias que eu já passei na sessão número 4, que era sobre as aves aquáticas. Neste caso é uma ribeira na Serra Algarvia, que é a ribeira de, salvo erro, esta é a ribeira da Foupana, que fica no concelho de Alcoutinho. Temos aqui uma zona de águas pouco profundas, com margens espraiadas. É claro que esta é uma zona muito árida, portanto não é especialmente rica em aves, mas percorrendo aqui as margens da ribeira é uma zona de fácil acesso. Encontramos limícolas como o borrelho pequeno de poleiro ou o maçarico das rochas, e depois encontramos também passariformes tipicamente aqui nas encostas, até porque nestas zonas muito áridas, muito secas e muito quentes, como é o caso do interior sul, mesmo as aves terrestres tendem a frequentar zonas próximas de água, porque, não sendo aves aquáticas, elas precisam de se hidratar também, e portanto os sítios perto de água normalmente são sítios que atraem muitas aves, especialmente nos meses de calor. Portanto, procurar junto a linhas de água que não tenham margens demasiado declivosas, nem tenham águas muito profundas. Outra situação em que se aplicam os mesmos critérios são as albufeiras. As albufeiras são as massas de água que são formadas pelos paredões das barragens. Portanto, há barragens que são construídas sobre os cursos dos rios e das ribeiras, e depois dessas paredes serem construídas, forma-se ali uma albufeira, que é esta massa de água, e as albufeiras vão criar habitats aquáticos onde eles não existiam, porque só corria uma linha de água que até podia ser temporária e passa a haver ali uma massa de água permanente. E tipicamente essas massas de água permanentes atraem aves aquáticas. Depende muito das características do local, depende se a água é mais ou menos profunda e depende das margens serem mais ou menos declivosas, depende de haver ou não vegetação emergente, porque quando há aquela vegetação que cresce dentro da água, como os caniços, por exemplo, ou as tabuas, isso atrai mais a aves do que uma albufeira que seja completamente deserta de vegetação, e depende da época do ano, porque as zonas com água tendem a ter mais aves aquáticas no outono e no inverno do que provavelmente na primavera e no verão. Portanto, depende de vários fatores, e há albufeiras mais interessantes que outras. O ideal é irem prospectando, é irem vendo, visitando as albufeiras da vossa região, o que é que há, e nas diferentes épocas do ano e nos diferentes locais, porque as albufeiras são muito grandes, e notem que a zona junto ao Pardão é a zona mais profunda. Normalmente a zona do Pardão é a zona de mais fácil acesso, porque às vezes até tem uma estrada que vai até ao Pardão, mas como é a zona mais profunda, normalmente é a zona onde há menos aves. A zona com mais aves é a zona oposta ao Pardão, é o outro extremo. Portanto, se o Pardão estiver aqui à esquerda, como é o caso desta imagem, que isto é a Albufeira de Povo e Meadas, no Norte Alentejano, o Pardão está à esquerda, a zona mais interessante tipicamente vai ser no outro extremo, é onde tende a haver mais concentração de aves. Mas varia sempre com as albufeiras e com a época do ano. É preciso ver as características das margens. Mas numa albufeira como esta, o que nós podemos esperar encontrar é mergulhões, patos, sobretudo no inverno, corvos marinhos, garças, às vezes limícolas, guarda-rios. São as aves típicas de um local com estas características. Como eu disse, há albufeiras mais interessantes que outras, convém ir explorando, mas são locais sempre favoráveis para encontrarmos aves aquáticas. A versão mais pequena das albufeiras são os açudes. Os açudes são albufeiras pequeninas, em que a diferença é que normalmente, em vez de ter uma parede feita de rocha ou de cimento, tem apenas um aterro. Que isto está aqui, isto é o açude, está aqui o pardão é apenas um aterro, portanto é um monte de terra que foi posto ali e que acaba por formar uma albufeira de pequena dimensão. Normalmente os açudes, como têm menos quantidade, são mais pequenos, normalmente a dimensão da massa d'água anda abaixo dos 500 metros. Pode ir a 1 quilómetro ou um bocadinho mais, mas não vai muito além disso. Quando são massas de ar maior é preciso fazer uma coisa mais forte, e nesse caso já se fazem mesmo barragens de cimento ou de outro tipo de materiais, enrocamento, por exemplo. Portanto, os açudes e as albufeiras, em termos das características de retenção de água, são semelhantes. O que difere é na estrutura e na dimensão. Neste caso é um açude perto de Mértola e São João dos Caldeireiros. Estes pontos brancos estão aqui, são cisnes, mas isto são cisnes introduzidos pelo proprietário. Mas neste açude também está aqui outros pontinhos ao longe, e aqui isto são patos e galeirões, portanto esses são selvagens que andam por ali. E reparem aqui a vegetação emergente a aparecer.
É engraçado que quando estes açudes foram criados, açudes e barragens normalmente não têm vegetação nenhuma, porque constrói-se o perdão, a água sobe por ali acima até encher e numa primeira fase não há vegetação. Só que ao fim de alguns anos a vegetação começa a colonizar estes locais. E à medida que a vegetação coloniza, rapidamente começa a atrair aves que gostam deste tipo de locais com vegetação, porque gostam de ter a vegetação para se esconder. A vegetação serve de refúgio. E isto significa o quê? Significa que os açudes e as barragens mais antigos tendem a ter mais vegetação que os açudes e as barragens mais novos. Isto é um bocado variável, porque depois também depende das características do terreno, podem ser feitas limpezas ou não, depende se há químicos ou se não há na água, porque às vezes há barragens que até têm bom aspecto, mas aquilo está cheio de químicos e não tem uma única ave. Portanto, há sempre vários fatores em jogo e aqui a técnica é ir procurando onde é que há açudes ou barragens. Notem também que às vezes há alguns que estão fechados, são terrenos privados, não dá para entrar lá, mas dentro daqueles que há eu gosto de ir explorando para ver que aves é que tem por lá e depois ir visitando em diferentes épocas do ano. Mas barragens e açudes, isto no interior do território, são sempre sítios interessantes para visitar. Outro sítio que eu também já referi são os campos de golfe. Os campos de golfe às vezes têm restrições de acesso, não se pode andar lá a circular, a não ser que se vá a jogar o golfe, mas em muitos casos os campos de golfe têm lagos e às vezes é possível vê-los a partir do exterior. Este é no Algarve, perto de Albufeira, e estes lagos são feitos normalmente com fins ornamentais, mas rapidamente são colonizados também por vegetação emergente, como se pode ver aqui, e tipicamente tem patos, mergulhões, garças, ibis, galinhas d'água, etc. E em vários casos, como é o caso neste campo de golfe, é possível observar a partir do exterior e ver algumas das aves que por lá andam. Porque são lagoas, embora sejam lagoas ornamentais, são de águas pouco profundas e têm vegetação emergente. Portanto, é um outro tipo de habitat que também atrai aves aquáticas. E depois temos as lagoas costeiras. As lagoas costeiras são umas lagoas de água, às vezes salobra, porque são lagoas que podem estar ou não estar ligadas ao mar. Normalmente tem uma abertura. O mar, neste caso, está nas costas da fotografia, não se vê. Isto é no Algarve, é a Lagoa dos Salgados. Estas lagoas, quando não estão abertas naturalmente ao mar, o que é feito, normalmente uma vez por ano, é abrir artificialmente a barra para permitir a circulação, a entrada da água do mar. Porque se isso não for feito, estas águas, se não são correntes, tendem a ficar estagnadas. E as águas estagnadas depois também têm vários problemas a nível de salubridade. E, portanto, acabam por ter um ambiente com um determinado grau de salinidade. Estas lagoas são de águas normalmente muito pouco profundas, têm profundidades de 2, 3 metros, não mais, são mesmo muito pouco profundas, apesar de serem extensas, têm imensa vegetação emergente, como podem ver aqui, isto são tudo caniços que estão aqui a crescer dentro de água, e portanto são locais muito ricos em patos, galeirões, galinhas d'água, garças, gaivotas, limícolas e andorinhas do mar. O elenco de espécies que aparece, além de variar com a época do ano, vai depender também do nível da água. Portanto, se a água estiver mais elevada, favorece espécies que mergulhem. Se a água estiver muito baixa e tiver margens expostas, aí vai favorecer espécies que procuram alimento ao longo das margens. E depois há também aquelas aves que gostam de frequentar aqui o meio dos caniços, e algumas até constroem um ninho no meio dos caniços, como os roxinóis pequenos dos caniços, os tecelões, os bicos de lacre, os roxinóis bravos, e depois no inverno aparecem os chapins de faces pretas e os piscos de peito azul, por exemplo. Portanto, este tipo de locais ao pé da água e de preferência com vegetação emergente são sempre locais muito interessantes. E nós temos várias lagoas costeiras ao longo da nossa costa. Por exemplo, temos a Barrinha dos Moris, que é um bocadinho a sul do Porto, um sítio muito interessante. Depois, mais abaixo, um bocadinho a norte da Figueira da Foz, temos a Lagoa de Mira, aliás, a Barrinha de Mira. Há a Lagoa de Mira e a Barrinha de Mira, mas a Barrinha de Mira é mais costeira. Depois temos a Lagoa de Óbidos, perto da localidade com o mesmo nome. E depois a sul do Tejo temos a Lagoa de Albufeira, ali no concelho de Sesimbra. No litoral alentejano temos a Lagoa de Santo André. E no Algarve temos a Lagoa dos Salgados, para além de umas lagoas mais pequenas, como a Lagoa das Dunas Douradas, que fica ali ao pé do Ancão. E mais uma ou duas. Mas, portanto, são locais realmente muito interessantes que vale a pena conhecer. Para além dos locais aquáticos, uma outra sugestão para conhecer sítios diferentes e encontrar outras espécies
é ir até à beira-mar. E qual é a diferença entre a beira-mar e os outros locais com água? É que os outros locais que eu referi são essencialmente de água doce. Embora aqui as lagoas costeiras que eu falei, quando é deixar entrar água do mar, elas já ficam com alguma salinidade, portanto estão ali num espaço intermédio entre o doce e o salgado, que se chama de água salobra, ali com uma salinidade intermédia. Mas quando nós vamos mesmo até à beira-mar, nós chegamos aos ambientes de água salgada, e nos ambientes de água salgada encontramos outras espécies que já não vêm para a água doce. E, portanto, ir até ao pé do mar, e nós vivemos num país que, embora pronto, nem todas as regiões são banhadas pela costa, mas todas as regiões do nosso país estão a uma distância razoavelmente perto da costa. Eu digo razoavelmente perto porque estão a 100, 100 e poucos quilómetros da costa. Se nós compararmos com Espanha, por exemplo, desde Madrid até à costa são 400 ou 500 quilómetros. E em França há sítios que se calhar estão a 600 quilómetros da costa. E noutros países ainda é mais. Portanto, nós somos um país com bastante costa, em que em qualquer região do país uma viagem até ao litoral serão hoje em dia 2 horas, no máximo 3, e nos dá a oportunidade de conhecer outros ambientes e outras espécies. E, portanto, vale a pena também explorarmos alguns locais à beira-mar, na costa. E à beira-mar nós encontramos também vários tipos de ambiente, e cada um desses ambientes tem as suas espécies características. Desde logo os portos de pesca, e portos de pesca não vale a pena nomeá-los, há muitos ao longo de toda a nossa costa, desde o Minho ao Algarve. Os portos de pesca, alguns já não têm pesca ativa, atuam como portos de recreio ou para outro tipo de embarcações, mas os portos de pesca atraem sempre aves de alto mar, que vêm para aqui ou para se alimentarem, que é o caso das gaivotas, que gostam muito sobretudo onde haja movimentos de descarga de peixe, lá andam as gaivotas a ver se conseguem também capturar algum peixe, até restos às vezes que são deixados. E por outro lado, os portos de pesca são usados também como locais de refúgio por aves marinhas quando está mau tempo. Às vezes aparecem gansos patolas ou patos pretos ou tordas mergulheiras que estão aqui refugiadas no interior dos portos de pesca. E relativamente a isto até gosto de dizer que os dias de mau tempo são exatamente os dias de mau tempo que estes portos servem de refúgio, e portanto é quando há tempestades que estes locais às vezes até são mais propícios a encontrar coisas menos habituais. Além disso, vale sempre a pena percorrer aqui os quebra-mares, como isto é no Porto de Sagres, que é no Algarve também, percorrer os quebra-mares, porque às vezes andam aqui limícolas em alimentação, especialmente na maré baixa. Quando nós vamos visitar locais que estão sujeitos ao regime das marés, que é o caso da orla costeira e dos estuários, é sempre conveniente nós olharmos para o horário da maré, porque para muitas aves a maré baixa é o período mais interessante, que é quando as zonas de alimentação estão expostas. E, portanto, elas na maré baixa estão a alimentar-se, na maré cheia normalmente estão nos locais de refúgio. E, portanto, quando nós queremos visitar um local onde as aves se alimentam, temos que ver qual é a hora da maré. E há vários sites onde é possível consultar a hora da maré, e eu acho sempre interessante verificarmos a hora da maré. Por exemplo, eu gosto de percorrer este quebra-mar, mas se tiver maré cheia não há aqui absolutamente nada. Pode haver aqui umas gaivotas a descansar, mas não há bichos a alimentarem-se. Na maré baixa vai haver aqui limícolas a alimentarem-se ao longo das rochas, por exemplo. Mesma coisa em relação às praias. As praias também são locais onde nós podemos encontrar gaivotas de várias espécies, limícolas que se vêm alimentar aqui na rebentação, como por exemplo os pilritos das praias, são frequentes, às vezes rolos do mar, andorinhas do mar ou garajaus também andam por aqui, e podemos olhar para o mar e ver aves marinhas a passar. As praias, tal como os portos de pesca, tendem a ser mais interessantes na maré baixa. Às vezes durante a maré baixa estão aqui muitas gaivotas a descansar, até podemos ver aqui um bando cá ao fundo, isto também é no Algarve, e portanto as praias são também um tipo de local onde nós podemos esperar encontrar algumas aves, particularmente algumas espécies que não aparecem no interior. São aves muito ligadas aos ambientes marinhos, e portanto se nós formos explorar uma praia, ou 2, ou 3, ou 4, temos hipótese de encontrar espécies diferentes daquilo que vemos ao pé de casa. É claro que nem todas as praias são iguais, algumas atraem muito mais aves que outras, isso tem a ver com vários aspectos. As praias muito declivosas, onde isto desce muito, às vezes não são tão interessantes, e depois também tem a ver com o alimento disponível.
por exemplo, se houver pesca ali perto, se houver um porto de pesca, ou às vezes até praias com arte de chávega, que é pesca artesanal, também são sítios potencialmente interessantes. E depois outra coisa é que as praias, como não são locais de nidificação da maioria das espécies, elas aparecem sobretudo no outono e no inverno, enquanto que no verão isto está cheio de veraneantes. Mas no outono e no inverno as praias têm muito poucas pessoas e têm muitas aves. Portanto, as praias são sítios onde eu gosto especialmente de ir na época baixa para procurar este tipo de aves aquáticas. E depois vale a pena olharmos para o mar. O mar é... bem, às vezes diz-se na brincadeira que o mar é a última fronteira para os observadores de aves. E há muitas aves que só se mexem no mar e não vêm à terra, a não ser para nidificar. E há duas formas de observar o mar. Uma é colocar-nos num cabo, assim num ponto proeminente onde conseguimos olhar para o mar. Neste caso é o Cabo de São Vicente, ao pé de Sagres. E é frequente, sobretudo no outono, quando decorre a campanha de Sagres e não só, alguns observadores irem se sentar aqui ao lado do farol a olhar para o mar para tentar ver as aves marinhas que estão a passar. Aí temos de nos sentar, olhar fixamente para o mar com uns binóculos ou um telescópio e tentar identificar as aves que vão passando. Elas não param, são observações fugazes, só que às vezes passam muito perto. Essa é a primeira hipótese. E com o bónus que também podemos ver algumas aves que estão aqui pousadas nas arribas, que é, por exemplo, o melro azul, ou a gralha de bico vermelho, ou o corvo marinho de crista. A outra hipótese é fazer aquilo que se chama uma saída pelágica, que é uma saída para alto mar. Normalmente é com um barco fretado para o efeito e tipicamente vão 12 observadores, por exemplo, porque fretar um barco para várias horas é coisa para custar uns 500 euros, dependendo do número de horas e da zona do país e do tamanho do barco, mas se for 500 euros, normalmente se for uma dúzia de pessoas sai 40 euros a cada um, por exemplo. É um valor típico para uma saída destas, 40 a 50 euros, ou 35, depende do barco, depende da duração. Há empresas que fazem este tipo de serviço e às vezes também é preciso ofertar um barco para o efeito. E quando se freta um barco, normalmente é preciso, obviamente, juntarem-se vários observadores. O que é que se faz vai-se para o alto mar, navega-se até 10 milhas da costa, por exemplo, até já estarmos suficientemente longe de terra para conseguirmos ver outras espécies que andam lá no meio do mar e que não se aproximam de terra. Nessas saídas, o que se faz normalmente é usar engodo. O engodo, que é uma pasta de peixe um bocadinho já desfeita e misturada com os óleos, que eu agora não sei descrever, e que depois são largados lá no meio do mar, e com o cheiro que aquilo larga, isso atrai as aves que vêm depois voar para o pé do barco e permitir excelentes observações. Isto é uma técnica que é usada nas saídas pelágicas para conseguir, então, observar de perto as aves marinhas que são extremamente difíceis de ver a partir de terra. Depois, sexto ponto, visite uma área protegida. Áreas protegidas, nós em Portugal temos penso que são umas 50, inclui os parques e as reservas e as paisagens protegidas. É claro que não há só aves nas áreas protegidas. Nós temos aves em qualquer zona do país. As áreas protegidas, normalmente a diferença que fazem é que, como têm normalmente um plano de ordenamento que impõe determinadas restrições às alterações do uso do solo, faz com que em muitas áreas protegidas, não é em todas, mas é em grande parte delas, em muitas áreas protegidas existem porções de habitat que estão razoavelmente bem preservados, porque ali não é permitido construir, ou não é permitido desflorestar, ou não é permitido fazer alterações de culturas, e portanto são zonas em que se procurou conservar determinados habitats para, entre outras coisas, permitir que essas zonas continuem a ser usadas por parte das aves selvagens, aves e outra fauna também. E, portanto, embora haja diferenças entre as áreas protegidas, a maioria das nossas áreas protegidas tem pelo menos algumas porções de terreno ou de território que têm lá habitats bastante bem conservados. E o que é que isso significa na prática? Na prática significa que são locais especialmente favoráveis para fazer a observação de algumas espécies que não ocorrem fora desses habitats. Como eu disse, nós temos muitas áreas protegidas, algumas são em montanha, nas serras, outras são em estuários ou noutras zonas úmidas costeiras,
são as principais tipologias que nós temos, portanto, ou são na costa ou são em serras. Eu dou aqui um exemplo, só para mostrar, que é o caso da Reserva Natural do Estuário do Tejo, que fica perto de Lisboa, está aqui a capital, o Estuário do Tejo fica aqui ao lado. A Reserva do Estuário do Tejo é esta zona que está dentro desta linha verde escura. Portanto, apanha aqui, isto é a Ponte Vasco da Gama, podem ver aqui, toda esta zona azul bastante larga é o Estuário do Tejo, e então a reserva natural é esta zona que está pintada a verde escuro. A zona que está a verde claro, se não estou em erro, é a zona de proteção especial, que tem a ver com a Rede Natura 2000 e que está em volta por esta linha branca atracejada que vem até cá mais abaixo. Mas eu agora não estava a falar da zona de proteção especial, estava a falar especificamente da reserva. Portanto, que é a zona que está aqui, apanha, começa um bocadinho a norte de Alcochete, apanha aqui esta zona de Val de Frade e Pancas, bate orelhas e depois apanha uma parte da chamada Lesíria Grande de Vila Franca de Xira. Esta reta que vai aqui desde Vila Franca de Xira até ao Porto Alto é a chamada reta do Cabo. Portanto, a Lesíria Grande é todo este triângulo que está aqui entre o Tejo e o Sorraia, e uma parte é reserva. Aqui dentro temos uma zona que foi adaptada para fazer observação de aves, que é o EVOA, que é o Espaço de Visitação e Observação de Aves, que é uma parceria, tanto quanto sei, entre a Companhia das Lesírias, que é proprietária da maior parte dos terrenos, e a Brisa, e não sei se mete também a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, e mais alguma entidade. E, portanto, neste caso, aqui na Reserva do Estuário do Tejo existe uma infraestrutura que foi especialmente adaptada para fazer observação de aves. Paga-se uma tarifa de acesso, mas é um local que está especialmente concebido para o efeito. E de uma forma geral, em todo este perímetro da reserva natural, são sítios muito interessantes para fazer observação de aves, quer terrestres, quer aquáticas. E, portanto, aqui apenas para referir como exemplo o Estuário do Tejo, como sendo uma área protegida, que é um local muito favorável a fazer observação de aves, até porque esta reserva foi constituída por causa da observação de aves. E também o que acontece é que aqui ao longo de toda a margem norte isto está densamente edificado, isto é uma malha urbana contínua desde Lisboa até Vila Franca, na margem sul de Alcochete para baixo também, mas toda esta zona praticamente não está edificada. E esta reserva foi criada em 1976 e eu acho que isso também atuou como travão à edificação nesta zona. E, portanto, é uma zona que está bastante bem preservada. É claro que para quem não mora nesta região do país e mora noutras regiões, existem outras áreas protegidas que também podem ser visitadas e que vale a pena conhecer. No caso do litoral são sobretudo zonas úmidas, estuários e lagoas costeiras. No caso do interior são sobretudo serras e outros ambientes de montanha. Mas procurem perceber quais são as áreas protegidas na vossa região, porque são locais que normalmente têm algumas espécies que não há fora da área protegida. Aqui uma fotografia, esta também é retirada da net, que mostra exatamente o ambiente no estuário do Tejo. Isto é tirado na zona de Alcochete. Temos aqui a Ponte Vasco da Gama, que atravessa o rio, lá ao fundo dos pilares principais, já à chegada a Lisboa. Lisboa é toda esta malha urbana que está do lado de lá. E esta fotografia está tirada do lado de Alcochete. Vemos aqui uns tanques que são nas salinas, penso que nas salinas do Samoco, ali perto, e aqui um bando de flamingos, que é uma das aves características deste tipo de ambiente. Os flamingos, embora não sendo exclusivos de áreas protegidas, são muito mais abundantes nas áreas protegidas, porque são locais onde eles encontram as melhores condições de sobrevivência e juntamente com flamingos, naturalmente, há muitas outras espécies. Vemos aqui, por exemplo, esta figurinha branca, que é uma garça branca pequena, também se anda aqui a alimentar nas salinas, e aqui à volta, normalmente, há muitas outras aves aquáticas. Portanto, as áreas protegidas criadas em zonas úmidas, quase todas são muito interessantes para ver aves, e, portanto, reitero a sugestão, dependendo da região do país onde se encontrem, procurem qual é a área protegida mais próxima, nomeadamente em termos de zonas úmidas, e façam uma visita, porque valerá também a pena. Finalmente, o ponto G, expanda os seus horizontes. O que é que isto quer dizer? Bom, os pontos anteriores eram um bocadinho explorar a nossa região, começar em casa, depois explorar a vizinhança, depois procurar um percurso pedestre, o ponto C, no nosso concelho ou em concelhos vizinhos, procurar locais com água, seja albufeiras, barragens ou lagoas, dependendo de onde estamos, ir até à beira-mar. Se moramos no interior, obviamente, se calhar temos que fazer 100 ou 150 km para lá chegar, mas ir até à beira-mar e visitar uma área protegida ou duas na nossa área de residência. Mas
de uma forma ou de outra, estes 6 pontos significa explorar num raio, vamos dizer, até 100 km, vamos dizer assim, 100 ou 100 e qualquer coisa, dependendo da região do país. O ponto G, expande aos seus horizontes, é vamos alargar o raio da ação. O que é que isto quer dizer? Vamos visitar outras regiões, outros distritos, eventualmente, no limite, até outros países. E porquê? Porque indo a outras regiões completamente diferentes, já não estou a falar só de ir até à beira-mar, indo a outras regiões do país, permite-nos encontrar ambientes muitíssimo diferentes daqueles que encontramos na nossa região. Se moramos no sul, vamos até ao norte, por exemplo, para conhecer. Se moramos no norte, vamos até ao sul, porque se moramos no litoral, vamos até ao interior, porque os ambientes são diferentes e, por causa de serem ambientes diferentes e climas diferentes, vamos também encontrar aves diferentes. E há uma altura em que nós já exploramos bem a região onde nos encontramos e para ver espécies diferentes vamos ter que alargar os horizontes, vamos ter que ir visitar regiões diferentes, porque ao pé de casa praticamente já esgotámos o que havia para ver. Claro que pode sempre aparecer uma outra espécie nova, mas chegamos a um ponto em que para progredir temos que ir a outras regiões e, portanto, este último ponto pode ser numa fase posterior, depois de já termos explorado bem ao pé de casa, mas é a forma de conseguirmos evoluir nesta atividade para aumentar os nossos conhecimentos, é alargar a nossa área de ação para adquirirmos experiência com outro tipo de ambientes. E eu aqui vou dar apenas alguns exemplos de outras regiões do país, onde, para quem, obviamente dependendo da região onde moramos, pus aqui 4 fotografias de 4 zonas diferentes do país, que são ambientes completamente diferentes, e para a maioria de vocês provavelmente ambientes muito diferentes daqueles onde residem, e que visitando locais com estas características vai muito facilmente permitir tomar contacto com outras espécies daquelas que podemos ver no dia-a-dia. A primeira imagem é do Douro Internacional, que fica em Trás-os-Montes, no concelho de Miranda do Douro, que é mesmo no cantinho nordeste do país. Isto é o Rio Douro, que corre aí no fundo do vale, aqui pelo meio deste canhão. Este é um local muito interessante para vermos grandes aves planadoras. Temos grandes quantidades de grifos, abutres do Egito, águia real, águia de Bonel e cegonha preta, por exemplo. Também por aqui aparece o andorinhão real, a gralha de bico vermelho, e o melro azul, e diversas espécies de passeriformes. Portanto, Trás-os-Montes é uma realidade muito diferente daquilo que encontramos no resto do país, e em particular a zona do Douro Internacional é uma região realmente fantástica, quer do ponto de vista paisagístico, quer do ponto de vista ornitológico, portanto, das espécies que lá ocorrem. Outro exemplo, temos aqui na imagem da direita, é a Serra da Estrela. A Serra da Estrela é uma zona rochosa, tal como a da esquerda, mas tem a diferença que é uma zona de altitude. É a montanha mais alta de Portugal continental, tem estrada até às zonas superiores, e isso permite-nos chegar de forma relativamente simples a locais de altitude elevada, onde aparecem espécies que não estão presentes nas terras baixas, como por exemplo a sombria, que é da família das escrevedeiras, o melro das rochas, o melro d'água, a petinha dos campos e no inverno o melro de colar e a ferreirinha alpina. Não há muitas espécies aqui nestes ambientes de altitude, a diversidade de espécies é relativamente reduzida, só que aquilo que nós encontramos é diferente do que encontramos nas terras baixas. E vale a pena visitar a Serra da Estrela, nomeadamente as zonas mais altas, na primavera, não estou a falar no inverno. No inverno é sobretudo para ver a neve, mas na primavera ou no início do verão nós vamos conseguir encontrar lá espécies que nas terras baixas estão ausentes. Portanto, Serra da Estrela como um exemplo de uma zona de altitude que nos vai permitir tomar contacto com espécies diferentes. Na terceira imagem temos o Alentejo, as planícies, e neste caso as zonas mais desarborizadas correspondentes à região de Castro Verde, que é no distrito de Beja, e que é um dos locais mais interessantes para ver as chamadas aves estepárias. Este é o tipo de ambiente onde nós podemos encontrar abetardas, sisões, tartaranhões caçadores, cortiçóis de barriga preta, e roleeiros e calhandras reais, entre outras espécies. Claro que estas espécies não são exclusivas desta zona, mas são muito mais frequentes aqui porque a extensão do habitat é muito maior e portanto, visitar um local destes permite-nos mais facilmente tomar contacto com estas espécies e obviamente enriquecer, aumentar a nossa experiência
e isto enquadra-se precisamente naquele contexto de alargar horizontes. Na imagem da direita temos algo bastante diferente, que é a Madeira. Eu podia ter posto aqui os Açores também, mas pus a Madeira aqui como um exemplo de que as nossas oportunidades não se esgotam no continente. E nós temos 2 arquipélagos, que são a Madeira e os Açores, e por serem ilhas têm a sua fauna própria. E a Madeira tem várias espécies que não ocorrem no continente, desde logo o pombo trocaz, embora o nome seja parecido, não é a mesma espécie do continente, que o nosso é o Columba palumbus e o da Madeira é o Columba trocaz. Temos a estrelinha da Madeira, ou bis-bis, que é o Regulus madeirensis, e depois temos 2 aves marinhas, que é a Pterodroma madeira e a Pterodroma deserta, que são freiras, e depois temos diversas subespécies que não ocorrem no continente, e temos ainda outras espécies que não ocorrem no continente, mas que são partilhadas com os Açores ou com as Canárias, que é o caso do canário e do corre-caminhos, que é uma ave da família das petinhas. Portanto, ir à Madeira, por exemplo, permite-nos tomar contacto com várias espécies que não é possível de todo ver no continente. E quem diz Madeira, como eu referi, diz também Açores. Portanto, isto são exemplos, alguns exemplos de destinos de muitos outros que eu poderia dar, para lembrar que nós podemos e devemos começar ao pé de casa para conhecer as espécies e começarmos a perceber os habitats que frequentam, mas para aumentarmos os nossos conhecimentos é importante expandirmos horizontes e, portanto, pelo menos uma vez ou 2 por ano, ir visitar assim uma região diferente para tomar contacto com espécies diferentes, que isso realmente é que nos vai permitir progredir também nesta atividade. E claro, para além disto, eu depois aqui não pus mais nenhum slide, mas para além disto, como eu disse, as oportunidades não se esgotam no país, nem no continente, podemos depois ir a outros países, e eu, quando comecei a deixar por esta atividade, rapidamente comecei a ir ao estrangeiro, primeiro na Europa e depois a outros continentes, na Ásia, na África e na América, porque aí obviamente vamos encontrar muitíssimas espécies diferentes. É claro que isso agora já é outro campeonato, eu agora já não estou a entrar muito por aqui, porque eu já não chamaria a isso iniciação à observação de aves, isso já é um nível mais avançado, mas só para lembrar que, dependendo do nosso raio de ação e daquilo que estivermos dispostos a visitar e a explorar e a investir naturalmente, porque isto também representa um investimento, pois também aí a nossa experiência irá beneficiar e iremos evoluir mais ou menos em função daquilo que estivermos dispostos a fazer. Mas deixei isto um bocado em jeito de sugestões, para vos ajudar a definir o vosso percurso, dependendo das oportunidades que tiverem, daquilo que estiverem dispostos a gastar, do tempo disponível e da vontade. Portanto, todos estes ingredientes depois contribuem para que possamos ir adquirindo experiência. Com isto, são 6 horas, chegamos ao final da primeira parte. Muito bem, então agora nesta segunda parte temos 2 temas. O primeiro é uma passagem breve sobre um tema que também atrai muita gente, que é a questão das raridades, e depois vamos falar de recursos online, que depois também já vou explicar o que é isto. Ora bem, raridades. O que é isto das raridades? As raridades basicamente são aves perdidas. Nós estamos aqui neste cantinho da Europa e nós temos cá espécies, umas que são residentes, outras que são estivais, que nidificam cá e vão invernar à África, outras que vêm do norte da Europa e que vêm cá passar o inverno, e outras que aparecem em passagem migratória que vêm do norte em direção à África. Estas são as espécies regulares, que são cerca de 300 ao longo do ano todo. Mas depois, de vez em quando, aparecem por cá aves vindas de outros continentes que se perderam no decurso das suas migrações e que vieram cá parar por engano. Como eu disse, são bichos perdidos. Só que há sempre muita gente que fica entusiasmada quando aparece uma raridade. Por exemplo, aparecem aves americanas e há muita gente que fica entusiasmada com a perspectiva de poder ver uma ave americana em Portugal. Seja porque não vai à América, seja porque isso serve para aumentar a sua lista de espécies vistas em Portugal. As motivações são várias, mas a verdade é que as raridades deixam sempre muita gente bastante entusiasmada, e há pessoas às vezes que fazem centenas de quilómetros para ver uma raridade. E faço um parênteses para dizer que isto não é só nas aves. Acontece, por exemplo,
para quem faz uma atividade também que agora está aí muito em voga, que é o plane watching, perdão, o plane spotting, que é as pessoas que vão para os aeroportos para ver os aviões. E nos aviões as pessoas olham para as companhias e para os modelos e tomam nota das matrículas dos aparelhos. E nos aviões, tal como nas aves, há uns que são mais comuns, há outros que são mais raros. E quando são mais raros, é como tudo, tem mais valor, né? É mais raro, é mais difícil de ver. E eu recordo-me há cerca de uns 10 anos, decorreu em Lisboa a Cimeira da NATO, e então teve cá o presidente dos Estados Unidos, na altura era o Barack Obama, e ele veio no avião presidencial que é o Air Force One. E o Air Force One trouxe o presidente dos Estados Unidos até Lisboa e esteve ali em Lisboa durante 2 dias. Pois bem, contaram-me na altura que vieram pessoas de Bordeaux, que é aqui no sul de França, até Lisboa para conseguir fotografar o Air Force One. Porque é muito raro o Air Force One vir à Europa. E, portanto, para quem mora na Europa, há poucas oportunidades de fotografar esse avião. É um bocado a mesma coisa, é uma raridade na Europa. É mais frequente nos Estados Unidos, mas na Europa é uma raridade. E, portanto, aqui é a mesma coisa. Quando aparece uma ave vinda de outro continente que vem para cá, há muita gente que, assim que puder, vai lá tentar ver ou fotografar a ave. Ora bem, de onde é que vêm estas aves, então, estas raridades? Elas podem ter várias origens. Uma dessas origens é, como eu referi, a América do Norte. São bichos que vêm aqui do Canadá ou dos Estados Unidos, em condições normais deviam migrar para a América do Sul, mas, por exemplo, foram apanhados numa tempestade, e as tempestades no Atlântico normalmente vêm de lá para cá, portanto vêm de oeste para leste, e os ventos também são ventos do oeste, e portanto se uma ave for apanhada numa tempestade, ela atravessa o Atlântico e vem cá parar. Nos Açores aparecem muitas aves americanas, porque os Açores estão ao meio do Atlântico. E é um facto conhecido pelos observadores que se interessam por raridades, que quando há um ciclone, por exemplo, no outono, uma daquelas tempestades mais ciclónicas, como é uma altura de migração, depois desses ciclones de outono, quase sempre aparecem algumas raridades em Portugal continental. Essa é uma das origens, mas não é a única. Outra origem é bichos que vêm do norte da Europa. Bichos que vêm do norte da Europa e que deviam invernar em latitudes temperadas, eu depois já vou dar uns exemplos, e que migraram demais e vêm parar até à Península Ibérica. Outro exemplo são aves de origem siberiana, aves migradoras que nidificam aqui no norte da Rússia e que deviam migrar para a China ou para a Índia ou para o Médio Oriente e que tomaram um rumo demasiado para o sudoeste e vêm cá parar. Estas aves que vêm da América tipicamente aparecem em setembro ou outubro, que é na altura da migração. E estas que vêm da Sibéria também, outubro ou novembro. Estas que vêm do norte da Europa, como são invernantes e não vão ao caminho da África, ficam por aqui, normalmente descem mais quando há mais frio e está tudo gelado, e então aparecem mais em pleno inverno, que é em janeiro, por exemplo. Portanto, dependendo da origem, há uma época melhor de ocorrência. E depois há também as que vêm da África, que são aves, por exemplo, que vão a migrar daqui da zona tropical para Marrocos, para nidificar, não nidificam em Portugal, mas quando vão a migrar fazem aquilo que se faz overshoot, que é andaram demais, vieram parar à Península Ibérica. Ora, como isto são migradores de primavera, estes aparecem tipicamente em abril, maio, junho, estes que vêm da África. Portanto, dependendo da época, nós podemos apanhar raridades de diferentes origens. E é um bocadinho assim que funciona este fenómeno. São aves que são originárias de outras regiões, até ainda pode haver outras palavras que eu estou a dizer aqui, pode haver coisas vindas, por exemplo, do Mediterrâneo, ou das Caraíbas, ou de outro destino qualquer, mas estes são os destinos mais habituais, as origens, peço desculpa. Vou dar 3 exemplos para vocês perceberem. Isto são exemplos do Portal Aves de Portugal, que eu já vou falar a seguir. O primeiro exemplo é uma limícola americana, que é o pilrito colete. Este pilrito é comum na América do Norte e no Canadá, onde nidifica. É uma ave neártica, portanto é uma ave da América do Norte, e de vez em quando há alguns que se perdem e aparecem por cá. Este é o mapa de distribuição tirado do site do eBird, que eu também já vou falar mais a seguir. Portanto, isto é o pilrito colete, que o nome científico é Calidus melanotus. Estes mapas do eBird têm assim umas manchas coloridas, sendo que o amarelo é a zona de nidificação. Como podem ver, eles nidificam muito a norte aqui na tundra canadiana. A zona azul é a zona de invernada. A zona normal de invernada é então aqui na Bolívia, no Chile e no Brasil. E a zona verde clara é a zona de passagem. Portanto, o que podemos ver é que esta espécie, em condições normais, nidifica aqui, no Ártico canadiano, inverna aqui, portanto a rota de migração seria por aqui abaixo, pelo México ou pela Flórida, atravessa o Golfo do México para invernar na América do Sul.
Só que, como é bom de ver, se passar aqui uma tempestade que arrasta os bichos para leste quando eles vão migrar, ele chega aqui, em vez de seguir para sul, vai arrastado e vem parar aqui, ou vem parar ao Reino Unido, ou vem parar à França, e portanto é uma situação típica da migração outonal. E esta espécie já foi registada algumas dezenas de vezes em Portugal continental e muitas vezes nos Açores. Eu penso que eles nos Açores aparecem anualmente. Os Açores, como eu referi, ficam mais ou menos aqui a meio do Oceano Atlântico, mas no continente já apareceram algumas dezenas de vezes. Portanto, faz esta rota que eu disse, vem do Canadá e é arrastado para aqui, para a Península Ibérica. E este é um gráfico com os registros conhecidos de pilorrito de colete em Portugal continental. Reparem que são quase todos em setembro. Porquê? Porque é na altura em que eles estão a migrar para sul e é a altura que eles são arrastados. Se houver uma tempestade em junho, não arrasta. Em junho nem haverá muitas tempestades, mas vamos imaginar que é em dezembro. Em dezembro não arrasta bicho nenhum, porque eles em dezembro já estão todos lá na Bolívia e no Brasil, onde eles vão invernar. Portanto, só se for na altura da migração é que as tempestades vão arrastar. Portanto, é sobretudo em setembro, com bastantes em outubro e um pequeno número depois em agosto e noutros meses. Portanto, é uma raridade típica do final do verão e do início do outono. Esta e a maioria das raridades originárias da América do Norte. Outro exemplo, o pato de rabo longo. O pato de rabo longo é um pato que frequenta zonas geladas, de águas frias, no norte da Europa. No norte é mesmo lá para cima, para o Ártico, e que inverna em latitudes temperadas. Eles invernam tipicamente Inglaterra, Holanda, França, Alemanha, nas costas do Mar do Norte, e não costumam descer tanto, mas de vez em quando, ou por inexperiência, ou porque estava muito frio, há alguns que vêm cá parar. Esta fotografia foi tirada na zona da Aveiro em 22 de janeiro. Cá está, isto é um exemplo de uma raridade típica de inverno. Vamos ver o mapa. Isto é o mapa do pato rabilongo, que é o Clangolia malis, e então, mais uma vez, as zonas amarelas são as zonas de nidificação. Podem ver Islândia, Groenlândia, Escandinávia e norte da Rússia. As zonas de invernada são as zonas azuis, que até coincidem parcialmente com as zonas de nidificação. Portanto, há alguns que ficam lá pela Noruega o ano todo. Depois há uns que invernam aqui no Mar Báltico, nas costas do Mar do Norte, Ilhas Britânicas, Islândia. Alguns aparentemente aparecem aqui na Suíça, aqui em lagos interiores, mas no Mediterrâneo já não aparecem. Portanto, abaixo desta linha aqui, que se calhar estará nos 48 graus de latitude, mais ou menos, eles já não aparecem normalmente. Abaixo disso são raros. Mas de vez em quando lá há um que se excede, ou vários, porque está muito frio, e quase todos os anos aparece um ou dois em Portugal. Agora, como facilmente se compreende com esta distribuição, eles aparecem no inverno, quando está muito frio, e portanto o pico será em dezembro e janeiro. Vêm lá de cima, avançaram demasiado até chegar a Portugal. Como se pode ver, em novembro, na verdade a maioria dos registros é em novembro, porque se calhar quando alguns ainda estão a migrar, na migração do outono, e portanto excederam-se e chegam até cá, mas depois há muitos registros também em dezembro, janeiro e ainda alguns em fevereiro. Depois no resto do ano o número de registros é muito baixo. Portanto é uma raridade típica do outono e inverno que vem do norte da Europa e que pode avançar mais em condições de frio. Uma terceira situação, agora de uma ave africana, é o andorinhão pequeno, que é o Apus affinis. É um andorinhão um bocadinho mais pequeno que os nossos, tem um grande urupígio branco e uma cauda quadrada, e que é uma espécie que nidifica em Marrocos, como se pode ver. Eles são, aqui o verde escuro é residente, eles são residentes por toda a África subsaariana, portanto aqui a sul desta linha que vai desde o Senegal à Etiópia e para sul são residentes, também há aqui na Península Arábica e depois na Índia, e as zonas amarelas são as zonas onde eles são migradores, native breeding, portanto são migradores de primavera, nidificam, que é o caso aqui em Marrocos, Argélia, Tunísia, depois no Médio Oriente, e agora atualmente até há uma pequena população no sul de Espanha, aqui perto de Cádiz. Mas, portanto, essencialmente Marrocos e Tunísia, onde eles são estivais, nidificantes. Ora, então, há bichos que vêm a migrar daqui, chegam a Marrocos, mas alguns, por alguma razão, ultrapassam a zona de destino, fazem a tal situação que se chama overshooting, e isto acontece tipicamente na primavera, porque é quando eles estão a migrar para norte em direção às zonas de nidificação, no outono e no inverno já estão a migrar para sul. E, portanto é um caso em que eles vêm daqui, ultrapassam a zona de destino e vêm parar a Portugal. E então não surpreende que a maioria dos registros seja exatamente em maio e junho, que é na primavera que eles estão a migrar para norte. Depois há alguns registros, poucos,
Durante os outros meses de primavera, verão e outono, porque podem ser bichos que andam ali em Marrocos ou no sul de Espanha e que se movimentam e chegam a Portugal, até porque a maioria dos registros desta espécie é no Algarve, o que não surpreende, dada a origem da espécie. Mas depois há uma total ausência de registro nos meses de inverno. Em dezembro, janeiro e fevereiro não há nenhum registro. Portanto, quando começamos a juntar estes registros de raridades e quando começamos a ter um grande número de registros e começamos a juntar por meses para ver o padrão, claramente emergem aqui padrões de ocorrência que estão ligados aos movimentos relacionados com a espécie. Elas são raras cá, porque nós estamos já fora da área normal de distribuição, mas há datas próprias para elas aparecerem. Este andorinhão aparece em maio e junho, o pilrito que vem da América aparece em setembro, outubro, e os patos rabilongos que vêm lá do frio aparecem nos meses de inverno. Portanto, e eu dei aqui estes 3 exemplos, poderia dar muitos outros, mas o aspecto essencial aqui a reter é que podem aparecer raridades em diferentes épocas do ano, consoante a origem, e para as pessoas que querem fazer listas, digamos, colecionar as espécies que viram, quando já viram as espécies regulares, começam a dar prioridade a conseguir ver raridades, porque é a forma de ver espécies novas, sem ter que ir muito longe a outros continentes. A oportunidade para ver espécies diferentes em Portugal passa por ir atrás das raridades. Há um termo em inglês que se chama twitching, que é quando vamos atrás de uma raridade que alguém descobriu. Alguém descobre uma raridade em tal parte, num sítio qualquer do país, divulga, normalmente há umas listas de discussão, nos fóruns, nas redes sociais, nos e-mails, para comunicar avistamentos de raridades, e quem ainda não viu a espécie ou não tem uma fotografia, se puder vai lá rapidamente, até porque a janela de oportunidade para ver estas aves normalmente é muito, muito curta. Algumas aparecem num dia e nunca mais são vistas. Há vários casos desses. Com alguma frequência, dependendo das espécies, podem ficar 2 ou 3 dias, ou 4 ou 5, e depois desaparecem. Portanto, muitas vezes a ave é descoberta num dia, alguém vai lá no dia seguinte e a ave ainda lá está. Outras vezes não, outras vezes vai lá e já não há, já foi embora. Ou então é vista noutro local. Mas às vezes pode ficar uma semana. Quando são raridades que aparecem no meio do inverno, como aqueles patos rabilongos, essas vêm para cá, ficam cá a invernar, e não é raro haver situações em que ficam durante 1 mês ou 2. Essas são as raridades que se deixam ver melhor. São mais fáceis porque permanecem no local, não estão em migração. Quando estão em migração, a janela de oportunidade é muito curta. E, portanto, quem tem desejo de ver raridades, as raridades, às vezes, embora haja estes padrões, são sempre um bocadinho imprevisíveis. Nós apenas sabemos, por exemplo, que os andorinhões pequenos têm mais probabilidade de aparecer em maio e junho. Estamos na época deles, portanto, pode perfeitamente aparecer um amanhã ou depois, num sítio qualquer, mas também pode não aparecer nenhum este ano. Portanto, eu não sei se vai aparecer algum este ano. Sei que se aparecer, o mais provável é ser nesta época. E se aparecer, pode ser num sítio qualquer, alguém comunica, olha, vi um andorinhão pequeno, e quem quiser ir lá ver tem que lá ir rapidamente. Ainda por cima, os andorinhões são bichos extremamente móveis. A mesma coisa com outras espécies, a janela de oportunidade normalmente é curta, e quem quer ver uma raridade, muitas vezes, se estiver perto, vai logo no próprio dia, vai lá imediatamente. E não é só cá, isto também noutros países acontece a mesma coisa. E quanto mais raro é o bicho, maior a prioridade que as pessoas dão a isso. Pronto, eu confesso que também não sou realmente um grande twitcher. Já fiz alguns tweets. Fazer tweets é quando a pessoa vai ver uma raridade, mas eu normalmente só vou fazer tweets a bichos que estejam a menos de 1 hora de distância do sítio onde estou a residir. Ou seja, se tiver, sei lá, 80 ou 100 km, ainda sou capaz de lá ir, ou 50, mas há pessoas que vão, se for preciso, do Porto ao Algarve para ver uma raridade. Conheço vários casos, ou vice-versa, mas isso eu não costumo fazer. Mas obviamente cada um fará aquilo que entender, dependendo das prioridades que tenha. Não estou de maneira nenhuma a dizer que fazer twitching é mau, depende das prioridades de cada um, e eu normalmente não dedico um grande tempo a isso, mas conheço várias pessoas que se dedicam e que sempre que aparece uma nova raridade vão à procura dela. Portanto, é uma forma perfeitamente legítima de fazer observação de aves e que suscita muito interesse. E depois, como qualquer pessoa pode descobrir uma raridade, e há vários casos de raridades até ultra raras descobertas por pessoas com muito pouca experiência de observação e que simplesmente tropeçaram na raridade, por assim dizer, portanto a recomendação que se faz aqui é, quando a pessoa encontra uma raridade, primeiro deve confirmar a identificação e se perceber que é uma raridade, o procedimento recomendado é divulgar a observação o mais rapidamente possível para que outros observadores tenham a oportunidade de ver a ave.
Portanto, há aqui uma espécie de código de conduta implícito em que os observadores promovem a troca de informação entre todos. Portanto, quando alguém descobre uma raridade, vai comunicar ao resto da comunidade na expectativa de que os outros façam o mesmo também, para todos terem a oportunidade de ver tudo. É assim um bocadinho que isto funciona, porque qualquer pessoa pode descobrir uma raridade, eu também já descobri algumas, e quando assim acontece eu também tento comunicar para que outros possam fazer a observação. É claro que nada disto é obrigatório, cada um fará aquilo que entender e quem não quiser divulgar nada não divulga, mas entre a comunidade já existe assim um espírito de troca de informações. Porquê? Porque as pessoas sabem que, como eu referi há pouco, normalmente a janela de oportunidade para ver estas aves é muito curta e não são raros os casos de bichos que só são vistos uma vez e depois desaparecem. Mas isto é sempre muito variável e, portanto, quem quer ver raridades sabe que o melhor é aproveitar logo e tentar ver o mais rapidamente possível, porque senão o bicho vai-se embora. E depois ainda há aqui outra coisa, há raridades mais raras que outras. Há raridades que, como o andronhão pequeno, que aparece quase todos os anos, aparece um ou dois. Ou como o pato rabi longo. Mas depois há outras que são ultra raras e que só aparecem uma vez de 20 em 20 anos ou que só foi vista uma vez até hoje. Portanto, há raridades raras e há raridades ultra raras. E quem se dedica depois muito à parte das raridades também já tem a noção da raridade relativa de cada um dos bichos. Pronto, isto é uma questão um bocadinho lateral à parte das identificações que eu falei nas sessões anteriores, mas é uma componente importante para uma data de pessoas que andam na atividade do birdwatching e da observação de aves, e portanto eu não quis deixar de vos falar disso para perceberem que quem, mesmo quem gosta até de ver aves por lazer, mas que gosta também de ver raridades, é um bocado, quando aparece uma raridade, é para tudo. É um bocado quase como se houvesse, passa a comparação, mas é como se houvesse uma situação de emergência hospitalar, é para tudo, porque isto tem prioridade. Não estou aqui a dizer que haja alguém em risco, mas é uma questão de as outras aves que andam por cá o ano todo, essas podem esperar, porque a gente vê noutras alturas, quando aparece uma raridade, ou se vê agora ou já não se vê. E, portanto, é um bocadinho esta a forma como funciona a comunidade e como funcionam as prioridades quando se trata de observar uma raridade. E em Portugal, até hoje, já foram vistas cerca de 160 ou 170 espécies que são consideradas raridades, cerca de 170. As espécies regulares são cerca de 300. Regulares são aquelas que são vistas todos os anos e que não requerem qualquer descrição nem homologação, são cerca de 295 ou 300. E depois há cerca de 160 ou 170 que são raridades, o que dá um total de 465, salvo erro, espécies já registadas em Portugal continental. Depois há mais umas quantas na Madeira e nos Açores. Portanto, isto era assim apenas um apontamento que eu queria dar sobre raridades para entenderem o conceito, para entenderem a origem, os padrões e como é que isto funciona. Agora, obviamente que eu podia estar aqui a tarde inteira a falar de raridades, mas também não é esse o objetivo. Quis apenas apresentar o conceito para perceberem bem de que é que estamos a falar. Ainda acerca das raridades. As raridades, há aqui uma nuance muito importante. Às vezes a pessoa pensa que está a ver uma raridade e não está. Pode estar a fazer uma identificação má, pode estar a identificar mal um bicho de uma espécie comum que simplesmente apareceu numa plumagem estranha ou que estava com má luz. E, portanto, até porque muitas raridades são parecidas com espécies que são comuns por cá. Por exemplo, aquele pilrito americano é parecido com outros pilritos que nós temos cá. E, portanto, as observações de raridades têm que ser sempre feitas com alguma cautela. E como são frequentes os erros de identificação, existe um grupo de trabalho, cá e na maioria dos países, um grupo de trabalho cuja missão é homologar os registros de raridades, ou seja, avaliar a informação disponível, que normalmente é uma descrição ou fotografias, para confirmar se a identificação foi bem feita e para quê? Para evitar que ande informação errada a circular sobre espécies que algumas pessoas dizem que ocorreram cá, mas que nunca ocorreram, foram apenas mal identificadas. Esse grupo de trabalho chama-se Comitê Português de Raridades. Funciona no âmbito da CPEA, que eu já vou falar mais à frente, portanto é um grupo de trabalho que funciona no âmbito da CPEA e que tem então como missão homologar as observações de raridades. Portanto, quando alguém descobre uma raridade, recomenda-se que, além de avisar a comunidade, envie a observação para o Comitê Português de Raridades para ela ser devidamente validada e poder entrar nas estatísticas oficiais. Para isso vai-se à página da CPEA, procura-se a informação sobre o Comitê Português de Raridades e depois clica-se neste botãozinho que diz submeter raridade e isso vai-nos abrir um formulário em que se preenche então a data, o local, a espécie, o nome dos observadores
as circunstâncias da observação e depois adicionar fotografias, ou se não houver fotografias, adicionar uma descrição. E depois nesta página também existe algum material de apoio, nomeadamente a lista das raridades, a lista das espécies que estão sujeitas à homologação, ou seja, as espécies que são consideradas raridades, quer em Portugal continental, quer nos Açores, quer na Madeira, e para quem tiver curiosidade pode consultar a tabela de registros que já foram submetidos, mas que ainda não estão publicados. Os registros são publicados numa revista que é editada periodicamente pela CPEA, que é o Anuário Ornitológico, e o Anuário Ornitológico publicou o relatório do Comitê Português de Raridades com os registros homologados. Se eu clicar aqui onde diz Portugal Continental, vai-me aparecer um quadro, de que eu fiz aqui o print screen só da primeira página, com a lista das espécies raras ou acidentais que estão sujeitas à homologação, aqui com o nome científico, português e inglês. Portanto, aqui é possível confirmar se uma dada espécie é raridade ou não. O Comitê Português de Raridades é que atualiza esta informação. Portanto, só para verem, para perceberem também o que é feito com a informação das raridades. As pessoas submetem, o Comitê Português de Raridades avalia o registro, faz a publicação, se ele for homologado, e depois publica no anuário e atualiza as respectivas estatísticas. O Comitê Português de Raridades é composto por um painel de, segundo vejo aqui, 9 pessoas atualmente, que são as pessoas que fazem a análise das observações, como está escrito aqui. O CPR, que é o Comitê Português de Raridades, funciona no âmbito da CPEA, começou a funcionar em 95, porque antes disso havia um comitê ibérico que analisava os registros para Portugal e Espanha, e a sua principal tarefa consiste em homologar as observações de aves consideradas de ocorrência rara ou acidental em Portugal continental, Açores, Madeira e Selvagens. E, portanto, quando alguém submete a raridade, a observação é distribuída por estes elementos que integram o Comitê Português de Raridades, e depois eles, eu conheço o processo, conheço como é que funciona, porque eu já fiz parte do Comitê Português de Raridades durante alguns anos, e, portanto, o que é feito é a informação, ou seja, a evidência, que é assim que se diz, que é as fotografias ou a descrição, ou o que houver, é distribuído pelos vários elementos, e os elementos analisam individualmente as evidências e depois votam se concordam ou não com a identificação que é indicada pelo observador. Se toda a gente concordar, porque isto requer unanimidade, é preciso que toda a gente esteja de acordo, se toda a gente concordar, o registro é homologado. É claro que ao dizer-se que é preciso unanimidade, parece que é assim uma coisa muito difícil, mas reparem que isto não estamos a falar de votações como, por exemplo, acontece em ambiente político, em que há aqui querelas partidárias. Isto aqui é uma avaliação muito mais orientada para as características da ave que está a ser vista, não é tanto uma questão de convicções ou de opinião. E quando as fotografias são boas, normalmente a identificação não levanta grandes questões e a unanimidade é muito fácil. As dúvidas podem surgir quando as fotografias são muito más e não dá sequer para perceber se é aquela espécie que a pessoa diz que era ou se é outra coisa qualquer. Portanto, não é aqui uma questão de haver aqui divisões nem nada disso. O que acontece é que é necessário haver várias pessoas que olhem para isto, porque se fosse só uma pessoa a avaliar, essa mesma pessoa podia incorrer em alguns erros de análise, e havendo várias pessoas a avaliar, há mais olhos a olhar e há um olhar crítico, e às vezes há pessoas que concordam e há outros que chamam a atenção. Epá, mas reparem que esta característica assim assado não é bem assim, e depois às vezes quando há situações de dúvidas elas são discutidas em reunião ou no limite pode ser pedida mais informação ao observador. Se a informação apresentada não for convincente, o registro não é homologado, portanto é rejeitado. Pode acontecer estes fechos. Mas a maioria dos registros hoje em dia, como há máquinas muito boas e há muita gente que consegue ver as raridades, na maioria dos casos são obtidas fotos boas e por isso a maioria dos registros submetidos é homologado sem qualquer problema. Homologado, portanto, com aprovação por unanimidade. Isto então sobre as raridades. Antes de continuar, eu pergunto se alguém tem alguma questão em concreto sobre esta parte. Eu não estou aqui a ver o chat, já consigo ver, mas acho que não há para já nenhuma questão e portanto vamos passar à parte seguinte. Vamos passar à parte seguinte. A parte seguinte chama-se recursos online. Ora, o que é estes recursos online? Basicamente eu aqui vou falar
de diversas fontes de informação que vocês podem encontrar online para pesquisarem, tirarem dúvidas, aprenderem mais, para além daquilo que foi aqui apresentado neste ciclo de webinários, enriquecerem os vossos conhecimentos sobre a questão das aves, da identificação, da distribuição. Há centenas, se calhar há milhares de sites a falar do tema. Eu vou recomendar alguns que me parece que podem ser bastante úteis para se ir aprendendo mais acerca disto. Escolhi aqui alguns, haverá outros certamente, escolhi aqui alguns que eu penso que são todos bastante úteis e que são os que estão indicados nesta lista. Vou começar por falar do portal avesdeportugal.info, que é um site do qual eu sou coordenador, que foi lançado no dia 1 de janeiro de 2008 e foi lançado para suprir uma grande lacuna que havia na nossa internet, porque já havia muita gente interessada em ver aves, mas praticamente não havia nenhum site a falar das aves de Portugal e onde é que elas podiam ser observadas. E então este site foi desenvolvido e lançado com este objetivo. O site Aves de Portugal, a página de entrada é muito simples, é avesdeportugal.info, tem esta estrutura, tem aqui vários botões de navegação do lado esquerdo, tem aqui um menu em cima a falar do projeto e da equipa, e um link para o fórum e o contacto, e depois tem aqui em baixo também umas coisas extra, que isto é o Birding Top 500, que é um contador de um ranking, o Birding Top 1000, peço desculpa, que é um ranking de sites sobre aves, em que o site mais visualizado do mundo é o número 1, que é o Wikiaves Brasil, o número 2 é o Bird Forum, e isto vai oscilando, porque isto vai medindo o número de visualizações das últimas semanas. Atualmente estamos na posição 14 de todo o mundo, que é muito bom. Portanto este site é um site bastante procurado. Somos o número 14 dentro dos sites, dentro dos cerca de 1100 sites que escolhem aderir a este ranking, nem todos os sites lá estão. Depois aqui o link para o Twitter, o link para a página do Facebook, e depois temos aqui vários botões laterais, dos quais eu destaco o mais importante, que é este Aves de Portugal, que tem o inventário, o inventário de espécies, onde observar que tem o inventário de locais. Ora, quando eu abro o inventário de espécies, que é clicando neste botão Aves de Portugal, aparece uma lista das espécies e eu posso clicar numa espécie qualquer, por exemplo no abelheruco, que é a primeira, e quando clico no nome da espécie, aparece-me a ficha da espécie. A ficha da espécie, que tem aqui o nome comum e científico, tem aqui um texto introdutório, tem uma fotografia, que é um embed do eBird, e depois tem aqui ainda um quadrado escuro que diz qual é o Estatuto de Conservação em Portugal, segundo o livro vermelho dos vertebrados. Provavelmente o Estatuto do Abelheiro, que é pouco preocupante. Depois tem aqui um retângulo laranja, isto só no caso das espécies estivais, que tem um link para as datas de chegada compiladas ao longo dos anos, é quando é que chegam os primeiros e quando é que saem os últimos. E depois, se fizermos scroll mais para baixo, se deslizarmos mais para baixo, aparece o resto da informação sobre o abelheruco. Tem um parágrafo sobre identificação, um parágrafo que se chama Abundância e Calendário, que diz se é comum, se não é comum, e em que época que eles ocorrem, e depois tem uma caixa assim dourada que diz, que sugere alguns locais do país onde esta espécie pode ser observada. Portanto, isto está estruturado por regiões, e para cada uma das regiões diz se é comum, se não é comum, e diz alguns locais. E como podem ver, os nomes dos locais estão sublinhados, como por exemplo aqui Miranda do Douro. Estão sublinhados porquê? Porque tem um link, está sublinhado porque se eu clicar aqui tem um link para a respectiva ficha de local. Todos os locais que estão sublinhados correspondem a sítios que têm ficha de local aqui no portal Aves de Portugal. Então se eu clicar em Miranda do Douro, vai-me abrir a página correspondente a esse local, que é Miranda do Douro. E neste caso aparece aqui então a descrição, agora é a ficha de local, aparece esta fotografia que também já viram há bocado, que eu coloquei na apresentação, que é uma fotografia que eu tirei no Mirador de São João das Arribas, que fica no concelho de Miranda, portanto color internacional, e aqui na página temos uma descrição, temos um quadradinho que, se eu clicar aqui, nos permite abrir um mapa mais detalhado, com uns pinozinhos azuis que sugere-se locais de observação. Portanto, isto complementando aquilo que eu já falei na primeira parte da sessão de hoje, o próprio portal Aves de Portugal sugere muitos pontos de observação por todo o país, que são sítios interessantes para observar aves. Portanto, aqui eu falei há pouco um bocado genericamente, mas aqui tem indicações específicas de sítios de observação. E depois, fazendo scroll para baixo, tem aqui uma caixa em que se destacam algumas das espécies que ocorrem na zona, divididas entre grandes aves terrestres, aves aquáticas, que aqui em Miranda não há, e passeriformes. Todos eles estão sublinhados, de modo que se eu clicar no nome de alguma destas espécies que está sublinhada,
vai para a respectiva ficha de espécie. E depois tem ainda um texto que explica de forma descritiva aquilo que já está no mapa, que é como é que nós visitamos esta região, onde é que vamos e que espécies é que podemos esperar ver em cada um dos sítios. Portanto, aqui no Portal Aves de Portugal já têm disponível de forma totalmente gratuita muita informação, quer sobre as espécies e os locais onde ocorrem, quer sobre os locais do país e que espécies é que podemos observar lá. Portanto, para todo o país podem encontrar aqui sugestões de locais de observação. Então, aqui onde está a seta preta tem, como eu disse, uma seleção de espécies que são frequentes aqui na zona, neste caso em Miranda do Douro, que é em Trás-os-Montes, e clicando, como eu disse, em qualquer ponto que esteja sublinhado, é possível ir para a respectiva. Por exemplo, eu vejo aqui estas coisas todas sublinhadas, depois chego aqui e vejo Fosa de Bonelli. O que é isto da Fosa de Bonelli? Eu não me lembro. Vou clicar. Se eu clicar, vou abrir a respectiva ficha de espécie e posso ler mais sobre essa espécie. Se eu clicar no tal botão aqui à esquerda, como eu falei, o botão que diz Aves de Portugal, vai-me abrir um inventário que tem 484 espécies por ordem alfabética, de que a primeira é o abiruco, que foi a que eu abri há bocadito, e todos estes nomes estão sublinhados, e cada um destes nomes sublinhados, que são 484, corresponde a uma ficha de espécie. Portanto, há 484 fichas de espécies. Portanto, o portal tem imensas páginas, só de espécies são quase 500 e depois fichas de locais são mais 160 e depois tem mais uma série de coisas. Se eu, em vez de ver nomes vernáculos, quiser ver nomes científicos, posso clicar aqui e ele passa-me isto para nomes científicos. Ou posso clicar aqui e, em vez de ver por ordem alfabética, vejo por ordem taxonómica. Em vez de estar a letra A, depois a letra B, vão estar, por exemplo, os patos vão estar todos juntos, as aves de rapina vão estar todas juntas, as limícolas vão estar todas juntas, porque está por ordem taxonómica. Portanto, eu posso escolher diferentes formas de apresentar a informação. Se eu clicar aqui à esquerda no botão que diz onde observar, vou parar ao inventário dos locais que têm ficha no portal. Também aqui agregados por regiões. No norte temos estes sítios, em Trás-os-Montes já não aparece aqui, mas também tem uma série de sítios, na Beira Interior tem estes, no Alentejo tem estes, e portanto nós podemos ir diretamente à lista de espécies de aves ou à lista de locais que têm fichas. Este print já é um bocadinho antigo, que aqui diz 125, mas atualmente até já são mais, mas a estrutura é exatamente a mesma. Portanto, está agregado por regiões e nós podemos clicar aqui e ficar a saber mais sobre qualquer um destes locais. Portanto, este portal tem aqui muita informação que vocês podem explorar, como eu disse, de forma totalmente gratuita, não é preciso qualquer registro nem nada, quer sobre as aves, quer sobre os locais de observação. Depois, clicando no último botão que diz listas de espécies, é possível fazer download de uns ficheiros que estão em PDF, clicando aqui onde estão sublinhado, para cada um dos distritos do país. Estes números são um bocadinho superiores aos que estão no eBird. Por exemplo, há bocado vimos que em Viseu estão só 179 espécies, aqui aparece 186, porque estes ficheiros incluem alguns registros mais antigos que não estão inseridos no eBird. Ou seja, no eBird só aparecem os registros que os observadores resolvem voluntariamente inserir lá, mas há outros registros que são publicados noutras fontes e aqui eu tentei compilar tudo e produzir listas tão completas quanto possível para todos os distritos do país. Agora falamos um pouco do Fórum Aves. O Fórum Aves é o fórum associado ao portal Aves de Portugal. Tem um link de entrada, como eu mostrei há pouco, quando entramos no portal, mas também podemos entrar diretamente através do endereço aves.forumeiros.com. Quando abrimos o portal, também tem cá o Birding Top 100, o Top 1000 está aqui, está neste momento na posição 101, porque o fórum não tem tantos visitantes quanto o portal, porque o portal tem muito mais páginas. Quando abrimos aqui o fórum pela primeira vez, o fórum é de leitura livre, portanto qualquer pessoa pode ir ao fórum e ler as mensagens que lá estão. Mas se quiser participar, ou seja, se quiser participar nas discussões e escrever, tem que se registar. Como isto é uma plataforma brasileira, aparece aqui cadastrar. Portanto, clicamos neste botão para criar uma conta, que é totalmente gratuita, mas que é obrigatória para se poder escrever no fórum. Para ler não é necessário criar conta. Uma vez feito o registro, nos termos de registro aparece aqui só umas normas para que a pessoa deve ler e aceitar, são as normas de participação no fórum, e depois da pessoa se registar, a administração vai validar e ativar o registro. A pessoa que se registou recebe então um e-mail no endereço com o qual se registou, porque a pessoa para se registrar tem que dar o endereço de e-mail e escolheram o nome do utilizador, o resto dos dados são facultativos, mas o nome do utilizador e o e-mail é obrigatório. Quando a administração validar o pedido de ativação, a pessoa recebe o e-mail de ativação, como em tantos outros sites,
e a partir daí pode fazer login no fórum com a password que escolheu. O fórum, como acontece no tipo de fórum com esta estrutura, tem vários subfóruns, que às vezes informalmente chamamos salas. Cá em baixo, na parte mais em baixo do fórum, aparece uma zona chamada área de testes, que para quem não estiver muito habituado a usar este tipo de fóruns, pode utilizar a área de testes para fazer experiências a colocar texto e imagens antes de colocar logo no fórum, que às vezes há pessoas que se atrapalham, não sabem como é que se põe imagens, portanto nós às vezes sugerimos usar primeiro a área de testes para fazer uma experiência, para ver se as coisas resultam bem antes de participar no fórum. Reparem que agora aqui já não aparece o botão cadastrar, porque eu já estou logado, já só aparece o botão sair, que é que se eu quiser encerrar a sessão. Agora, este do helpdesk e da área de teste era o que estava na parte final. A parte superior do fórum, que é a secção sobre aves, tem aqui uma data de salas, das quais as mais importantes, a primeira é a Sala Aves de Portugal, em que se pode postar qualquer assunto relacionado com as nossas aves, a galeria para quem quiser colocar fotos, e a terceira sala também é uma sala muito popular, que é pedidos de identificação, ou pedidos de ID. Pedidos de ID por exemplo, alguém fotografou uma ave, não sabe o que é, vai pedir ajuda. E os pedidos de ajuda devem ser colocados nesta sala, pedidos de ID, ou seja, a pessoa mete lá a foto e diz, olha, no dia tal, estive em tal parte, fotografei esta ave, não faço ideia o que é, podem-me ajudar. E depois há sempre algum membro do fórum que vai colocar uma mensagem de resposta. Raramente as mensagens ficam sem resposta, porque há sempre alguém disposto a ajudar. Depois temos aqui salas para outros temas, como podem ver aqui, anilhagem, vocalizações, aves do mundo, etc. E portanto, esta é basicamente a estrutura do fórum. Quando quiserem participar, estão à vontade para se registar. Depois vou falar rapidamente da SPEA, que é a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, que é uma ONG que se dedica ao estudo e principalmente à conservação das aves. O endereço é www.spea.pt. Tem também o site, o logótipo é este, tem aqui vários menus. A SPEA, além de fazer projetos de conservação, tem diferentes publicações, incluindo a revista Airo, que é uma revista científica, e tem o Anuário Ornitológico, que eu falei há pouco, que é onde é publicado o relatório do Comitê Português de Raridades, como eu falei também na secção de raridades. Gostava também de referir o site da SEO. A SEO é a homóloga da SPEA em Espanha, que é a Sociedade Espanhola de Ornitologia. A SEO faz atividades semelhantes às da SPEA, também tem um site que é seo.org. O logótipo é SEO BirdLife, que a SEO é parceira da BirdLife, que eu já vou falar a seguir, é parceira da BirdLife em Portugal. A SPEA também é parceira da BirdLife, mas a SPEA chama-se só SPEA, a SEO optou por se chamar SEO BirdLife. O site da SEO tem alguma informação muito interessante, e uma das secções que eu gosto mais é a parte das monografias, que se procurarem na informação encontram, tem algumas monografias, são em espanhol, muito interessantes, algumas só sobre Espanha, outras, como é o caso aqui desta da monografia da águia pesqueira, sobre a situação da águia pesqueira em Espanha e Portugal. Portanto, tem aqui alguns documentos interessantes sobre aves que ocorrem em Espanha e também em Portugal, e por isso fica aqui a referência, porque eu acho que estas monografias são uma excelente fonte de informação para se aprender mais sobre a situação de algumas espécies que vão sendo estudadas mais em pormenor. A seguir, gostava de referir o site da BirdLife. BirdLife, que é uma organização multinacional e que tem organizações parceiras nos vários países, incluindo a SPEA em Portugal e a SEO em Espanha. A BirdLife é uma organização que inicialmente se chamou International Council for Bird Preservation, era um nome mais difícil de fixar, atualmente é BirdLife International, foi fundada em 1922, vai fazer para o mês que vem 100 anos, portanto falta menos de um mês para se completar os 100 anos da BirdLife. O site é birdlife.org, isto é a página mais institucional, mas dentro do site da BirdLife a parte que eu gosto mais de consultar é a DataZone. A DataZone, que é datazone.birdlife.org, que aparece com este aspecto, DataZone, com o logótipo da BirdLife International, e aqui encontramos informação muito, muito interessante sobre as aves do mundo, de qualquer espécie do mundo, bem como sobre as IBAs, que são as Important Bird Areas, são zonas importantes para as aves, e eu aqui gosto de ir à secção das espécies, e se eu clicar aqui em Species, eu posso escolher o nome de uma espécie qualquer do mundo à minha escolha, e neste caso escolhi, por exemplo, a garça boieira, que é Bubucus ibis, e então vai-me abrir esta página, em que tem aqui o sumário acerca da espécie, tem o estatuto de conservação,
tem um mapa da distribuição da espécie e depois tem aqui alguns textos a explicar porque é que ela está nesta categoria. E depois, se repararem, tem aqui vários separadores, um com um texto mais detalhado, isto está tudo em inglês, com um texto mais detalhado da espécie, outro com informação em forma tabular, outra com o mapa de distribuição, que é este mapa mais ampliado, depois daqui umas simulações sobre alterações, sobre mapas relacionados com as alterações climáticas, e por fim um link com várias referências. Portanto, abrindo para qualquer espécie do mundo, aqui no site da BirdLife encontramos um repositório com imensa informação para sabermos mais sobre a situação da espécie. Aqui não é tanto em Portugal, mas sim a nível mundial. E escusado será dizer que isto tem informação sobre também qualquer espécie, mesmo que não ocorra no nosso país, porque isto é um site para todo o mundo. A seguir, gostava de referir o eBird. O eBird é uma base de dados online que serve essencialmente para as pessoas, os observadores, inserirem as suas observações. É um projeto que foi desenvolvido em 2003 pela Universidade de Cornell, que fica no estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Durante uns anos só funcionou nas Américas, mas desde 2011 chegou à Europa e atualmente já é muito popular em todo o mundo. O eBird, cujo site é ebird.org, tem este aspecto na página de entrada. Portanto, está aqui o símbolo do Cornell Lab of Ornithology, que é a entidade que desenvolve isto, e o símbolo é este, e depois temos aqui um menu em cima, que os menus já existem em português, e que tem aqui o menu submeter. Eu agora não vou desenvolver muito isto, porque só o eBird daria para falar aqui várias horas, mas que submeter basicamente permite eu submeter uma nova lista de observações. Explorar permite explorar mapas de distribuição ou informações sobre as espécies. O meu eBird são as minhas estatísticas pessoais e depois tem aqui informação mais genérica sobre o eBird. Este quadro resumo são os meus totais pessoais de aves que eu já vi em todo o mundo, que neste caso são 1518 espécies que eu já vi, são bastantes porque eu também já estive noutros continentes, 7.000 listas completas que eu já submeti, 189 espécies que eu tenho fotografadas, 27 espécies com registros áudio. Portanto, entrando aqui em ebird.org é possível depois inserir registros, para isso é necessário criar uma conta ou explorar as listas de espécies. Eu depois já vou mostrar aqui uma breve simulaçãozinha usando o browser. Antes de fechar aqui esta apresentação, queria mostrar ainda o Avibase. O Avibase é um outro tipo de base de dados. Este não é para as pessoas inserirem observações, mas é um portal que tem informação sobre as aves de todo o mundo, com os nomes em vários idiomas, com mapas de distribuição bastante simples, com informação sobre taxonomia, tem este aspecto. Este é um site que foi criado por um senhor canadiano chamado Denis Lepage, e que está alojado no projeto Birds Canada, que é o parceiro canadiano da organização BirdLife. Portanto, o Avibase foi criado em 1992 e atualmente diz aqui que tem 56 milhões de registros, mas isto não, eu penso que não são os utilizadores que inserem, isto é gerido por este senhor que vai gerindo aqui as diferentes evoluções taxonómicas, vai disponibilizando listas. A pessoa, por exemplo, neste site pode escolher uma lista para qualquer país do mundo usando diferentes taxonomias, porque há várias taxonomias, não há apenas uma. O eBird, por exemplo, usa a taxonomia do Clements, que é a taxonomia mais popular na América, mas nós na Europa costumamos usar a taxonomia de outra organização que é o IOC, e aqui no Avibase é possível ver a lista das aves de Portugal em segunda lista do IOC, por exemplo. E depois há outros sites que eu já vou falar a seguir quando mostrar no browser. Portanto, eu aqui termino esta parte da apresentação e desde já agradeço a atenção, mas como ainda faltam uns minutinhos para as 7h30, eu vou mostrar aqui, vou agora interromper a partilha da apresentação e vou, em vez disso, abrir o browser e partilhar o browser. Ora, partilhando o browser, o que é que nós vemos aqui? Eu há bocadinho, esta é a página que eu tinha há bocadito quando estava a falar de Viseu, e nós vemos, eu vou agora ao eBird, entrando aqui outra vez na página do eBird, que era aquela página que vocês viram há pouco, e quando eu abro o eBird, portanto é aquela página que tem o Cornell Lab of Ornithology, só que eu agora, em vez de estar a partilhar o print screen do monitor, do PowerPoint, estou a partilhar no browser. Se eu clicar em submeter, eu agora, reparem, eu já fiz login, está aqui o meu nome, porque eu fiz o login na minha conta. Se eu clicar em submeter, que é para eu submeter observações, ele pede-me para eu dizer onde é que eu
fiz as observações, isto são os locais onde eu já tenho um histórico, portanto aparece aqui, mas eu posso dizer que foi num sítio novo e eu posso encontrar no mapa, então para encontrar no mapa eu posso pôr aqui um concelho, vou pôr, por exemplo, Orém, já que este é também um evento promovido pelo município de Orém, vou pôr aqui Orém para mostrar como é que isto funciona. Obviamente podia pôr aqui qualquer município ou distrito à minha escolha. Se eu puser Orém, ele vai dizer encontrar no mapa, então ele vai carregar aqui um mapa da zona de Orém, que está aqui no meio, está aqui Orém, e quando eu aumento o mapa, aparecem aqui vários balõezinhos encarnados que são os hotspots. Os hotspots que são locais públicos onde qualquer pessoa pode inserir uma lista de aves. E então eu faço zoom aqui para ver melhor a zona de Orém, e por exemplo, se eu clicar neste balão, ele vai-me dizer aqui à direita qual é o sítio, chama-se Carapita. Se eu clicar neste aqui, chama-se Castelo de Orém, e se eu clicar neste aqui, chama-se Zambujal. Vamos imaginar que eu quero submeter uma observação no Castelo de Orém. Escolhi este local. Então, isto é se for um hotspot, eu também posso clicar noutro ponto do mapa e criar um ponto meu. Mas os hotspots são locais públicos onde vários observadores colocam. Cliquei aqui, carrego em continuar, e depois ele vai-me pedir a data e a hora. Vamos imaginar que é hoje, dia 28 de maio, e que é uma observação casual, portanto que eu ia passar e vi uma ave, e que a hora de início foi, por exemplo, às 19 horas. Número de pessoas, para saber quantas pessoas é que estavam a ver aves, não é obrigatório indicar o nome das pessoas, só se a pessoa quiser, mas eles obrigam a dizer o número das pessoas, portanto tem que se pôr aqui pelo menos um. E depois continuar, e quando faço continuar, aparece-me aqui a lista de espécies que já têm sido registadas na zona, e eu posso preencher aqui com números quantas aves é que eu vi, com números ou com um X. E depois de ter preenchido tudo, já está aqui os dados: Castelo de Orém, Orém Concelho de Santarém, que é o distrito, PT, que é o país, a hora de início, eu preencho aqui, vamos imaginar que eu vi 2 cegonhas e 2 águias calçadas, e depois quando terminei, eu clico aqui em submeter, e se eu submeter a lista já está aqui submetida, portanto uma lista que eu fiz, que foi sábado 28 de maio às 19 horas, no Castelo de Orém, vi 2 cegonhas e 2 águias calçadas. É claro que agora isto foi uma lista que eu fiz aqui para demonstrar, mas esta lista é uma lista que não corresponde a nenhuma observação real, de modo que eu neste momento vou eliminar esta lista. Chego aqui às ferramentas de lista e vou eliminar, apagar. Porque eu não costumo estar a inserir listas de observações que não vi, foi só para vos mostrar como é que funciona. Além disso, eu posso clicar aqui no menu explorar, e se eu clicar no menu explorar, ele permite-me explorar espécies, explorar regiões, explorar mapas de distribuição, pesquisar fotografias na base de dados, na fototeca que eles têm aqui, pesquisar hotspots, portanto tem aqui muita coisa que pode ser explorada no eBird. E para quem quiser sistematizar as suas observações é uma ferramenta extremamente útil. Eu agora não posso parar mais tempo no eBird porque já temos muito pouco tempo. Queria falar de um outro site que eu não mencionei no PowerPoint, mas que também é desenvolvido por Cornell, que é este, birdsoftheworld.org. Este site é um site absolutamente espetacular, com informação sobre aves de todo o mundo. Mas é preciso referir que este site só se cede por subscrição. Eu já tenho conta, de modo que agora vou fazer sign-in, só para vos mostrar. Portanto, já fiz sign-in, já está aqui na minha conta, aparece aqui o meu nome. Eu penso que isto custa, se não me engano, $40 por ano, qualquer coisa assim, portanto será 30 e tal euros por ano, não é um valor proibitivo, mas de facto requer subscrição. E eu agora, Discover the World of Birds, eu posso pôr aqui uma espécie qualquer, vou pôr, por exemplo, a cegonha preta, né? Ciconia nigra, e ele vai-me abrir aqui Black Stork, e então se eu abrir a cegonha preta, aparece-me aqui um manancial de informação sobre a espécie, tem aqui nomes em 48 idiomas, se eu clicar aqui, names 48, quer dizer que estão 48 idiomas, a ver se isto abre ou não abre, devia abrir, já cá está, pronto, até tem em árabe, em arménio, asturiano, azerbaijano, basco, búlgaro, portanto eu posso ver aqui os nomes nos idiomas que eu quiser, os que tiverem esse definido. Depois tem aqui, atenção que o site é todo em inglês, não é em português, portanto só faz sentido subscrever quem tiver em inglês, só que esta informação de facto só é acessível por subscrição. Temos aqui o mapa à direita com vários códigos de cores consoante as zonas do mundo onde a espécie ocorre, e depois tem aqui muita informação sobre as subespécies, distribuição, habitats, movimentos, nidificação, e depois se eu clicar aqui em multimédia, fotos, áudio e vídeo, por exemplo, se eu clicar em multimédia fotos, eu clico e vou para a galeria de fotos de cegonha preta, e posso ver aqui muitas fotos de cegonha preta tiradas
por pessoas em diferentes locais do mundo e se eu clicar em qualquer uma destas fotos vou ver o detalhe. Neste caso foi tirada na África do Sul por este senhor Neil Bruce em 20 de setembro de 2014. E portanto este site é, como eu disse, é por subscrição, mas realmente a quantidade de informação que isto tem é uma coisa absolutamente fabulosa e para quem não tenha problemas com o inglês é realmente uma fonte de informação online que é do melhor que há atualmente em todo o mundo a nível de informação global sobre espécies. Ainda vos queria referir aqui um outro site que é o Atlas das Aves Marinhas, que foi um projeto feito pela CPEA que está online, é dos poucos atlas portugueses que está online, o endereço é este, atlasavesmarinhas.pt, que é o Atlas das Aves Marinhas de Portugal, também tem uma versão PDF que se pode fazer o download, mas que permite aqui consultar informação em português sobre as nossas aves marinhas, tem aqui as espécies todas, e se nós clicarmos aqui numa espécie qualquer, por exemplo aqui na cagarra, clicamos na cagarra e aparece-nos aqui várias informações sobre os meses de ocorrência no continente, na Madeira e nos Açores, e depois temos aqui uma variedade de mapas, isto foi resultado de uma série de programas de monitorização que foram feitos nas águas portuguesas, ao largo do continente, da Madeira e dos Açores. Temos aqui para o inverno, podem ver inverno, primavera, verão, outono, isto é na primavera, mas se eu clicar no outono a distribuição certamente é diferente, as manchas alteraram-se, temos ocorrência, densidade, presença, portanto este site é um site bastante interessante para conhecermos melhor a situação das aves marinhas nas nossas águas. E depois mais para baixo temos algum texto que explica a distribuição, a abundância, a ecologia, o habitat, as ameaças e a conservação. Portanto, isto são alguns sites que eu vos queria mostrar sobre as aves relacionadas com aves quer de Portugal, quer do mundo, e que são sites que, na minha opinião, são extremamente úteis para se ir aprendendo mais sobre esta temática, que, como já perceberam, é uma temática vastíssima, que não se esgota de maneira nenhuma naquilo que falamos nestas 6 sessões. Antes de terminar e de passar à última ronda de questões, eu ainda vos queria mostrar aqui outra coisa, mas esta não é online, é um livro, e é um livro que eu tenho aqui para vos mostrar. Se aumentarem, eu espero que isto dê para ver, porque eu estou aqui com isto um bocadinho, não sei se está focado ou não, a ver se ele aparece. Somente. Pronto, que já está aqui, é o Aves de Portugal Continental, que é um livro que saiu há muito pouco tempo, saiu este mês, foi feito por mim e pelo José Frade, que eu fiz os textos e os mapas e o José Frade fez as fotografias. E o Aves de Portugal Continental basicamente um guia fotográfico. E é um guia fotográfico, portanto é um livro que está feito todo ele com fotografias, como podem ver aqui. Este livro, espero que isto dê para focar. Este livro, eu acho que ele está aqui um bocadinho desfocado, sim. Este livro tem, eu vou só fazer aqui uma coisa, só um bocadinho. Vou alterar aqui uma coisinha no vídeo para se conseguir ver melhor o livro. Penso que agora já deverá estar mais focado. Portanto, é um guia todo ele feito com fotografias e depois em baixo tem texto e mapas de distribuição das espécies todas, como podem ver. Este livro é o primeiro guia fotográfico que foi feito para Portugal Continental, foi publicado pela editora, pelo grupo editorial Penguin Random House. Este é o aspecto da capa, então, ele já está à venda desde o início do mês. O que nós tentamos fazer através deste guia, que tem 450 páginas e tem mais de 1000 fotografias, portanto é o primeiro guia fotográfico, é uma das coisas que o distingue. A outra coisa que o distingue é que é o primeiro guia completo feito apenas para Portugal Continental, porque os outros guias de campo que existem eram essencialmente guias europeus que foram traduzidos para português, mas que dizem respeito a toda a Europa e portanto não tinham informação especificamente para o território português. Portanto essa é a segunda diferença. E a terceira diferença que nós tentamos fazer foi pôr mapas de distribuição detalhados para ajudar as pessoas a entender mais em pormenor em que regiões do país é que nós podemos esperar encontrar cada espécie. Como isto é uma publicação muito recente, eu não quis deixar de partilhar aqui, não é bem um recurso online, é um recurso físico, mas eu na primeira sessão, quando falei dos guias, não podia ainda falar deste guia porque ele ainda não estava disponível, porque ele só saiu este mês. Neste momento ele já se encontra à venda nas principais livrarias
e, portanto, embora eu seja suspeito, porque eu sou um dos autores, não queria deixar também aqui de fazer esta referência para quem puder ter interesse. Então o livro chama-se, eu vou mostrar outra vez a capa, para quem quiser ver, tem um relier na capa, que é esta que aqui está, chama-se Aves de Portugal Continental, guia fotográfico, e é feito por mim e pelo José Frade.